Alguém no campus, e eu e a popular rival flor da escola. Eu digo a todos com uma cara de desgosto. Mesmo que todas as mulheres do mundo morressem, eu ainda assim não me apaixonaria pela Guvanhão. Guvanhão, determinada, anunciou. Eu preferiria me tornar freira. Eu também não vou me casar com Xiao Yixin. No entanto, ao acordar, me vi viajando 6 anos no futuro. Não apenas me casei com Guvanhão, mas também tive uma adorável filha de 3 anos. Mas a versão de mim que veio do passado ainda estava um pouco perplexa, esforçando-me para processar as informações na minha mente. Meu bom amigo Kesen percebeu meu semblante. Também me deu um resumo das minhas experiências dos últimos anos. Então a sua ideia é que eu me formei e me casei com Guvanhão, e então engravido na primeira tentativa, após ter a alegria de uma filha. Eu, num momento de loucura, me apaixonei por outra pessoa. Abandonei a esposa e a vida confortável, e fui atrás de outra mulher, virando um seguidor bajulador. Eu fiquei tão surpreso que minha mandíbula quase caiu. Kazem assentiu. É assim. Espera um pouco. Preciso de um tempo sozinha. Depois de um tempo, eu levantei a cabeça. E então, o que? Luivi é mais bonita que Guvunho? A expressão de Kazem se tornou difícil de explicar. Em seguida, balancei a cabeça. Eu perguntei novamente. Ele é mais rico que Guvanhão? Kazem disse. Guvunho é agora uma nova rica no círculo financeiro de Xangai. Luivi não chega perto. Eu continuei perguntando. Isso significa que Guvunho não gosta mais de mim? Kazem ficou em silêncio. Guvanhão já teve um filho seu. O que você acha? A esposa é bonita, rica e ainda me ama. Então, qual é a razão para essa mudança de coração? Eu o olhei com uma expressão curiosa e continuei perguntando. Então, por que você acha que eu mudei de coração? Kazem me lançou um olhar. Talvez você tenha enlouquecido. Eu assenti com a cabeça. Eu também acho isso. Kazem, me desculpe. A tristeza na minha voz é inegável. Já pensei sobre perder o amor no futuro. Pensar que meus irmãos de coração não estão mais aqui. Kazem abriu a boca. Mas, no final, não disse nada. Eu expliquei novamente. Eu realmente não sei. O que eu fiz, afinal? Kazem não pôde deixar de perguntar. Você realmente é o irmão Shen de 18 anos? No começo, ele realmente suspeitava que eu estava apenas interpretando. Mas, ao que parece, não é uma atuação. Eu acenei com a cabeça com força. É verdade. Eu pisco e já estou aqui. Eu até pensei que tinha entrado em um livro. O sistema não me atribuiu nada. Kazem me olhou por um tempo. Ele basicamente tinha certeza. Porque o Shen de 24 anos só vê cálculo em seus olhos. Você realmente fez algo muito excessivo comigo. Mas não precisa se desculpar, você é de 18 anos. Eu o olhei com uma expressão ansiosa. Então você está disposto a me ouvir? Kazem desviou o olhar de forma desconfortável. Quando você tinha 18 anos. Quando foi que eu não te dei atenção? Eu me levantei e sentei ao seu lado. Abracei seus ombros. Kazem, não é à toa que você é meu bom filho. Você me assustou. Eu pensei que tínhamos nos tornado inimigos por amarmos a mesma mulher. Kazem estava com uma expressão complicada. Nesse momento, meu estômago roncou de forma inoportuna. Kazem, esperei por você por muito tempo hoje. Estou com muita fome. Kazem fez uma tosse para disfarçar, para expressar meu pedido de desculpas. Eu vou te convidar para jantar. Eu me levantei rapidamente. Se você quiser, me convide para comer. Naquela churrascaria ao lado da escola. O Shen de 18 anos pode. Perdoe o Kazem de 24 anos. Kazem revirou os olhos com desgosto. Se não quiser perdoar, tudo bem. Depois de dizer isso, ele se levantou. Eu o abracei e não soltei. Alô, alô, alô. Como você pode tratar nossa amizade revolucionária assim? Nossa amizade não é inquebrável? Kazem parecia impaciente. Mas os cantos dos seus lábios se ergueram levemente. Está insuportável. Você era tão barulhento aos 18 anos? Eu lancei um olhar para ele. Para com isso. Você costumava ser ainda mais barulhento do que eu. No ensino médio, você teve que escrever várias confissões porque falava mais do que eu. Ao ouvir isso, Kazem rebateu sem se deixar abater. Na faculdade, você escreveu mais do que eu. Fiquei totalmente perplexa. É mesmo? Na faculdade, eu ainda tinha que escrever redações por causa da conversa. Kazem sorriu. Claro. Até à tarde. Kazem só me levou de volta de carro. De longe, já podia ver o contorno da vila. Eu não pude deixar de me sentir emocionado. Irmão, eu me senti como se estivesse sonhando. Até agora, não consigo acreditar. Eu também virei gigolô. Kazem fez uma cara de desgosto. Olha a sua falta de futuro. Depois que o carro parou, eu abri a porta e saí. Até amanhã. Bom filho. Kazem estava um pouco atordoado. Parece que eu realmente vi Xiao Yixin de 18 anos através do tempo e do espaço. Eu me movi diante dos olhos dele. Bom filho, o que aconteceu com você? Kazem voltou a si.
Sai fora. Entre logo. Está tarde. Eu rio hehehe. Bom, eu vou embora. Eu o ajudei a fechar a porta do carro. Fui andando para outro lugar. Um passo e eu olho para trás 3 vezes. A noite caiu. Eu parei a caneta. Soltei um longo suspiro. A página virada estava cheia de coisas escritas. No final, estava escrito Xiu Yishen aos 24 anos. Não importa se você está maluco ou se alguém te colocou uma praga. Ou se você está fazendo algo absurdo. De jeito nenhum você pode romper novamente com Kazem. Kazem é a pessoa mais importante, depois dos meus pais. Caso contrário, você vai se arrepender. Depois, coloquei o caderno na mesa mais visível. E se amanhã eu voltar? Assim, o eu de 24 anos vai ver de cara. Eu desci as escadas de chinelos. Não posso deixar de dizer. Mesmo eu, com 24 anos, tenho que me espantar. Esse moleque realmente tem sorte. A empregada se aproximou com uma tigela na mão. Senhor, a sopa está pronta. Eu controlei o canto da boca que estava prestes a se levantar. Falei suavemente. De repente, a porta do lado de fora se abriu com um estalo. Eu levantei a cabeça ao ouvir o som e meus olhos se arregalaram. É a Guvanhal. Guvanhal, 6 anos depois, parecia ter perdido sua ingenuidade. Ficou ainda mais linda. Seu corpo também está em forma. Não é à toa que ela é a minha deusa. Todos esses anos ainda a tornam incrivelmente bela. Ela segura uma criança com uma mão. O bebê parece um pouco desconfortável enquanto dorme. O bebê se mexeu em seu ombro. Os olhos da Guvanhal tiveram uma reação. Ela estendeu a mão e deu tapinhas nas costas do bebê. Até que a bela silhueta desapareceu da minha vista. Eu finalmente fechei a boca, que estava aberta de surpresa. Esta é minha esposa e meu filho. Não consegui evitar me xingar em pensamento. O quanto eu, com 24 anos, realmente estava perdido. Para mudar de afeto. Passos ecoaram novamente pela escada. Senhorita, o jantar já está pronto. Guvanhal respondeu de maneira indiferente. Em seguida, foi direto para a mesa de jantar. O empregado me chamou novamente. Eu respondi. No primeiro dia que cheguei, eu me sentiria envergonhado de não ser chamado para a mesa. O ar à mesa estava um pouco pesado. Guvanhal estava comendo de forma calma e lenta. Ela nem se deu ao trabalho de me lançar um olhar. Eu silenciosamente olhei para o meu prato. Ocasionalmente, eu olhava para a mulher à minha frente. Até o final. Na mesa, além do som do xaxi batendo nas tigelas, não havia mais nenhum som. Depois de terminar o jantar, Guvanhal se levantou da cadeira e foi para o andar de cima. Ela não me deu um único olhar durante todo o tempo. Ninguém consegue aceitar que o marido ame outra mulher. Essa atitude deve ser normal, certo? Eu me consolo pensando assim. Esperei Guvanhal sair do quarto do bebê. Abri a porta silenciosamente. No tapete do quarto do bebê, sentada, uma garotinha, com um olhar que revela o meu reflexo. Ela se senta obedientemente no chão, lendo um livro de histórias. No meio do livro, há um bonequinho de porquinho. O porquinho já está um pouco desbotado de tanto ser lavado. Sua outra mão está engessada. Ao virar a página, ela coloca primeiro o porquinho no colo, e então vira para a próxima página. Por fim, ela coloca o porquinho de volta no meio do livro para olhar junto com ele. Não sei porquê. Sempre há algumas imagens na minha mente que eu não consigo agarrar. Eu aceno para ela. A garotinha levanta a cabeça. Seus olhos calmos de repente ficam aterrorizados. Ela recua abruptamente. Eu falo nervosamente. Você não tenha medo. Eu não vou chegar perto. Nesse momento, uma voz fria ecoa por trás. O que você está fazendo? Eu me assusto e estremeço. Não tive tempo de dizer nada. Guvanhal me empurra imediatamente. Caminhei rapidamente para dentro. Agachei-me diante da garotinha com o rosto cheio de medo. Linger, não tenha medo. Mamãe está aqui. Linger se aconchegou no colo da mamãe e chorou um pouco. Depois de acalmá-la, Guvunho finalmente se levantou. Olhou para mim com um olhar gélido. Parecia estar extremamente impaciente. Xiu Yishen, esta é a minha última advertência. Eu não consigo me defender. Ao olhar para Linger, que estava segurando sua perna, a garotinha me olhou timidamente. Ela se escondeu atrás de Guvunho. Eu falei um pouco desanimado. Não fui eu. A voz de Guvunho estava tão fria que parecia capaz de congelar. Linger precisa dormir. Você pode sair primeiro. Eu voltei para o quarto um pouco frustrado. Deitei-me na cama grande. Fiquei olhando para o teto, perdido em pensamentos. Esses 6 anos em branco me deixaram um pouco confuso. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para Kazem. Kazem, Você sabe o que aconteceu entre mim e Guvunho? E o que aconteceu entre nós e nossa filha? A interface de chat continua mostrando que a outra pessoa está digitando. Demorei muito para receber a mensagem do Kazem. Eu não tenho certeza. Depois que Linger nasceu, não tivemos mais contato por 1 ano. Olhei para a mensagem e franzi a testa. Você também não sabe o que aconteceu entre mim e Linger? Kazem respondeu.
Até um ano, as coisas estavam normais. Depois de um ano, parece que você não gostava muito de Linder. Você não foi muito gentil com ela. Perguntei. Como assim não foi bom? Kaizen respondeu. Depois de um mês, nós ainda mantivemos contato. Você iria trazer Linger para me encontrar. Depois, Gu Vunho descobriu que Linger tinha manchas roxas. Eu nunca mais vi Linger. Eu olhei para a caixa de chat. Pela reação de Gu Vunho. As manchas roxas em Linger provavelmente foram causadas por mim. Talvez até mesmo a mão de Linger esteja relacionada a mim. Por que será? Eu franzi a testa olhando para o teto. Por que eu, aos 24 anos, deveria fazer isso? O celular vibrou. Só então voltei a mim. Kaizen enviou outra mensagem. Linger chamava de mamãe quando tinha um ano. Ela não fala desde 1 ano e meio de idade. Eu encontrei Gu Vunho no hospital antes. Eu franzi a testa. O que eu realmente fiz todos esses anos? O rostinho de Linger que se parece tanto com o de Gu Vunho. Quanto mais vejo, mais ela é adorável. Como eu consigo ter coragem de fazer isso? Eu me levantei rapidamente da cama. Não pode ser. Não posso ir embora. Eu preciso ficar aqui. Todas as consequências não deveriam recair sobre a criança. Linger é tão adorável. Enquanto falava, saí da cama de chinelos. Fui para baixo preparar uma xícara de café preto. Apertei o nariz e bebi como se estivesse cumprindo uma tarefa. Amargo, eu franzi a testa e fiz cara feia. Num momento de confusão, de repente, vi uma pequena figura no topo da escada, escondido atrás das flores de osmanthus. Coloquei o copo e caminhei suavemente naquela direção. Linger me viu se aproximando. Ela correu repentinamente para trás. Mas não percebi que meu pé esquerdo tropeçou no direito. E caí direto no chão de mármore atrás de mim. Ao ouvir minha voz, havia medo em seus olhos. Ela continuou se arrastando para trás. Não se mexa. Eu não vou. Eu não vou me aproximar, tudo bem? Eu recuei abruptamente alguns passos. Quando Linger viu que eu não estava mais me aproximando, ela se levantou, apoiando-se com uma mão no chão, e subiu as escadas com dificuldade. Eu vi sua pequena silhueta. Meu coração doeu repentinamente. Eu me inclinei sobre a mesa de jantar, esperando a dor na virilha diminuir. Após um tempo, o som dos passos no andar de cima desapareceu. Só então consegui me recompor. Com a mão no peito que subia e descia, eu ofegava sem parar. Parece que o joelho de Linger bateu no chão agora há pouco. Tenho que ir encontrar a caixa de remédios. Eu encontrei a caixa de remédios de imediato. Assim que peguei, não consegui deixar de pensar. Que estranho. Afinal, no meu primeiro dia nesta casa, como ela saberia repentinamente a localização da caixa de remédios? Eu carreguei a caixa de remédios e fui subindo as escadas. No lugar onde a Linger caiu há pouco, havia um bonequinho de porquinho. Eu me curvei, peguei e segurei na mão. O quarto da Linger geralmente está apenas meio aberto. Ela ainda não consegue alcançar a maçaneta da porta. A Linger está sentada ao lado da cama, em um pequeno tapete, com o joelho machucado, assoprando com a boca. Eu tentei falar o mais suavemente possível. Linger! Posso entrar? A Linger ainda estava com muito medo ao me ver. Seus lindos olhos estavam cheios de terror. Eu levantei o bonequinho de porquinho que estava na minha mão. Fiz um gesto para ela. Eu não vou te machucar. Seu porquinho se perdeu. Linger me olhava fixamente com o punho cerrado. Foi então que eu abri a porta, garantindo mais uma vez. Eu não vou te machucar. Eu tirei os sapatos e me sentei ao lado da Linger. Estendi o porquinho de pelúcia que estava na minha mão para ela. Linger se assustou. Inconscientemente se esquivou um pouco, com os olhos bem fechados, mas não sentiu nenhum movimento da minha parte por um bom tempo. Ela então abriu os olhos silenciosamente, olhando para mim timidamente. Atrás dela estava a cama. Ela já não tinha como recuar, e não ousou pegar o boneco que eu segurava. Eu coloquei o boneco de porquinho ao lado dela. Posso te passar um pouco de remédio, tudo bem? Ela tremia levemente por todo o corpo. O punho fechado dela também não se abriu, e ela não se atreveu a tocar no porquinho ao lado. Eu peguei o cotonete que estava impregnado com iodo. Ainda não tive a chance de encostar e ela já se esquivou. Eu falei suavemente. Não tenha medo. Além disso, a medicação ajudará a melhorar mais rapidamente. Foi então que ela parou de se mover. Ela me examinou com cuidado. O cotonete tocou na ferida. Ela fez um barulho e recuou um pouco. Eu soprei suavemente para ela. Soprar. A dor vai embora. Ela discretamente estendeu a mão para baixo. Pegou aquele coelhinho de pelúcia nas mãos. Pronto. Eu retirei minha mão. Linger, o que você foi fazer lá embaixo? Você precisava pegar algo? Ela hesitou um pouco e apontou para a mesa ao lado. Eu segui a direção da mão dela. Em uma mesa não muito longe, havia um copo de porquinho. E havia também muita papel toalha. Eu me levantei. Havia algumas marcas de água na mesa. Deve ter sido o copo que foi derrubado. Mas a Linger já limpou um pouco com papel toalha.
Portanto, havia muitos lenços encharcados de água na mesa. Estou com sede. Eu virei para olhar uma pequena que estava encolhida no chão. Eu vou te ajudar a pegar água. Dito isso, eu me virei e saí do quarto. Quando eu voltei, Linder ainda estava na mesma posição de antes, encarando um boneco de porquinho na minha mão, perdida em pensamentos. Parecia um pouco atordoada, como uma boneca delicada, mas sem vida. Meu coração deu um aperto sem motivo. Eu fui até ela e me agachei. Linder, venha beber água. Ela parecia um pouco cautelosa. Ela moveu os dedos que seguravam a boneca. Eu coloquei o copo de água no chão. Eu deixei aqui. Você pode dormir depois que terminar de beber, tudo bem? Dito isso, eu me levantei. Boa noite, meu amor. Ela olhou para minha figura afastandose. Não sei o que ela estava pensando. Eu fechei a porta suavemente. Deixei uma pequena fresta. Depois que eu fui, Linder finalmente colocou o porquinho de pelúcia ao lado. Ela pegou o copo de água. Talvez estivesse morrendo de sede. Tomei alguns goles grandes, mas acidentalmente comeu. Ela ficou com o rosto vermelho de tanto comer. Colocou o copo no chão. Tossiu com a boca fechada. Ao ver isso, não consegui mais conter meus sentimentos e fui correndo até lá. Peguei-a e a abracei. Afaguei suavemente suas costas. Linder olhou para cima, confusa. Quando ela se engasgou, minha mente ainda não reagiu. Meu corpo reagiu primeiro. Mas, ao voltar à realidade, eu já tinha segurado Linder, uma pequena que estava em meus braços. Mesmo se engasgando, ela não chorava nem fazia barulho. O copo virou e ela, obediente, começou a arrumar. Minha filha era tão obediente que me fez sentir o coração apertado. Já estava melhor, Feng Linder. Minhas lágrimas deslizavam pelo meu rosto e caíam sobre o rosto de Linder. Ela levantou a mão e tocou, observando a umidade em sua mão. Com seu rostinho levantado, ela me olhava. Não se atrevia a se aproximar de mim. Só conseguia me encarar fixamente. Eu a vi se acalmando pouco a pouco. Então a soltei. Desculpe, Linder. Na próxima vez, eu vou trazer um canudo para você, tudo bem? Saia dos meus braços. Ela abaixou a cabeça e se afastou, segurando com força o porquinho de pelúcia ao seu lado. Eu também sei que agora Linder não quer se aproximar de mim. Mas, ao soltar, me senti vazio por dentro. Eu me levantei. Linder, eu estou saindo. Durma cedo. Boa noite. Quando cheguei na porta, só então me virei. Ao me ver virar, ela rapidamente abaixou a cabeça. Posso ajudar a apagar a luz, tudo bem? Com um estalo, a luz principal do quarto se apagou. A luminária de coelho na cama da princesa emitiu luz. O ambiente não estava muito escuro. Linder, ao perceber que não havia mais barulho na porta, finalmente se levantou do chão. Colocou o porquinho de pelúcia que estava em suas mãos na cama. Então se arrastou para cima. A cama não era muito alta. Mas, para Linder, que ainda não tinha 3 anos, foi um pouco difícil se levantar. Ela arrumou bem o cobertor. Colocou o brinquedo de porquinho no travesseiro ao lado. Fechou os olhos. Eu assisti tudo. Linder me observava com desconfiança. Estava um pouco assustada com a minha aproximação. Por isso, eu não me atrevi a entrar de repente. Limpei as lágrimas dos meus olhos e me preparei para voltar ao quarto. Assim que me virei. Mas eu não queria que minha visão coincidisse com. Colidi com Guvanhao no ar, não muito longe. Ela apenas me olhou com frieza. Nos olhos calmos dela não havia um único movimento. Seu bonito rosto estava repleto de frieza. Eu a olhei aturdido. Guvanil. Mas ela simplesmente me ignorou. Abriu a porta atrás dela. Eu mordi meu lábio. Não me atrevi a lhe contar tudo de uma vez. Não tenho certeza se nosso casamento é recíproco. Também não sei se, ao lhe contar, eu acabarei sendo internado em um sanatório. Afinal, até Kazen acha que eu estou louco. Esse assunto é muito inacreditável. No meio da noite, eu bocejei preguiçosamente. Luta contra o sono. Aquela xícara de café parecia não ter efeito em mim. Vou só fechar os olhos por um instante. A consciência voltou lentamente. Eu me levantei abruptamente da cama. Olhei em volta instintivamente. Só então pude soltar um suspiro de alívio. Ainda bem. Eu ainda estou aqui. Levantei o cobertor e desci as escadas. Linder estava sentada na cadeira, comendo o café da manhã de forma obediente. O copo de leite era um pouco grande. Sua pequena mão não conseguia segurá-lo. Ao me ver chegar, uma empregada se aproximou. Senhor, você acordou. Eu acenei com a cabeça e sentei à mesa. Peguei o copo de leite de Linder para alimentá-la. Linder ainda parecia um pouco assustada ao me ver. Ela se encolheu um pouco. Eu suavizei minha voz. Tome um pequeno gole. Não deixe derramar. Linder segurando minha mão, bebendo um copo de leite em pequenos goles. Neste momento, Guvanhão desceu do andar de cima já vestida. Linder, você comeu o suficiente? Nós temos que ir para a empresa. Quando estou de frente para Linder, seu tom era um pouco mais caloroso.
Eu girei os olhos. Comi o café da manhã distraidamente. Hoje é fim de semana. Lindier não vai para o jardim de infância. Vamos deixá-la em casa, então. Guvanhão não me deixa me aproximar de Lindier. Ela age como se eu fosse uma ameaça. Guvanhão deu uma risada fria. O que vamos deixar ela fazer em casa? Você está tão desapontado só porque a mão de Lindier está apenas quebrada? Eu fiquei atordoado, olhando para a câmera, observando a mão de Lindier, que estava engessada. Lindier, obedientemente, limpou a boca. Estendeu a mão para Guvanhão. Guvanhão a pegou no colo. E pegou a pequena mochila de Lindier que estava no sofá. Até o som da porta se fechar. Eu não fiz mais nada. Em uma loja de chá de leite na rua. A música envolvia a pequena loja. As nuvens escuras estavam bem baixas. Era sinal de que uma tempestade se aproximava. Não sei quantas vezes suspirei. Kazem apertou os lábios. Ishin, no início, todos achavam que você estava feliz e enlouquecido por ter uma filha. Mas depois disso, você está indo longe demais. Guvanhão não teve escolha a não ser aceitar o fato de que você mudou de coração. Desde o nascimento de Lindier, você parecia que estava possuído, maltratando Lindier, perturbando constantemente em casa. Perguntei a Kazem se eu e Guvanhão éramos muito apaixonados. Kazem hesitou por um momento. Pelo menos, vocês se casaram sem brigas ou ressentimentos, ou qualquer tipo de acordo. Ele não disse isso diretamente, mas eu entendi. Todas as mudanças ocorreram depois que eu me separei. E se eu contar tudo para Guvanhão? Você acha que ela me veria como um louco? Kazem me deu um olhar que dizia: o que você acha? Tantas coisas aconteceram. Eu também não tenho certeza do que Guvunho sente por você. Se eu revelar tudo de forma impulsiva, além de todas aquelas coisas que aconteceram antes, não descarta a possibilidade de Guvunho te internar em um manicômio. Eu, frustrado, segurava a cabeça. E agora, o que fazer? Quando eu vejo Lindier, meu coração sempre parecia estar apertado. Sempre havia alguns fragmentos passando pela minha mente. Eram rápidos demais para eu conseguir segurar. Guvunho não me deixou me aproximar da Lindier. Kazem me observou em silêncio por um tempo. Com o que você fez antes. Na verdade, era compreensível. Eu apoiei o rosto nas mãos. O outono é insuportável. Embora eu tivesse acabado de completar 18 anos, quando vi a Lindier, parecia que eu não me sentia estranho. Inconscientemente, eu sentia que ela era minha filha. Será que é realmente a perda da cabeça por ter uma filha? Depois de me separar de Kazem, seguindo as lembranças, encontrei o lugar onde morei até os 18 anos. Toquei a campainha. Consegui controlar minha emoção. A porta se abriu. Baiuai olhou bem e viu uma inquietação nos olhos do visitante. Ishin, o que você está fazendo de volta? Fui direto e dei um grande abraço. Mãe, depois de 6 anos, você não mudou nada. Baiuai ficou um momento sem reação com meu impulso. E meu pai? Com surpresa. Perguntei rapidamente. Enquanto falava, já estava indo para dentro. Mas fui impedido pela minha mãe. Ao ver isso, fiquei chocado. Mãe, ela me olha com uma expressão complexa. Seu pai e eu não vamos concordar com você em estar com aquela Louis V. Já te disse claramente no ano passado. Não estamos mais juntos. Eu balancei a mão e uma lágrima saiu dos meus olhos, segurando a mão dela. Mãe, eu percebi uma coisa. Quero viver bem com Guvunho daqui para frente. Ela estranhou tanto a mudança na minha atitude. No primeiro momento, ela também não acreditou. Vendo a expressão cética dela, levantei rapidamente 3 dedos para garantir. Eu quero ver aquela tal de Liu Wei novamente. Você fez meu pai cortar a mesada. Pode ser? Eu mexi a boca. Não sabia o que dizer. O que houve, mãe? Você vai expulsar seu filho querido da porta? Eu pisquei para ela de maneira comovente. As duas pessoas ficaram na porta por um tempo. Ela acabou se afastando. Eu entrei. Não tive tempo de observar cuidadosamente as mudanças na casa. Fui distraído por uma pequena coisa ao lado do sofá. Lindier. Eu olhei surpreso para a que estava sentada, em um banquinho, montando blocos. Lindier levantou os olhos e olhou. Olhos grandes como safiras passaram de calmos aterrorizados. Antes que eu pudesse me aproximar, Bai Wan se colocou na frente de Lindier. Vanhão está ocupada com o trabalho. Vamos deixar Lindier aqui por enquanto, levaremos nós dois. Lindier é muito obediente. Ela não vai causar confusão. Não faça isso. Eu também já sei, aos 24 anos, que tipo de pessoa eu me tornei. Mas conseguir fazer minha mãe ficar tão protetora, realmente me surpreendeu um pouco. Não pude evitar de me xingar internamente por 2 semanas. Com um estalo, enquanto a porta do escritório se abria, uma voz profunda e poderosa veio de dentro. O avô terminou o que estava fazendo. Papai! Eu me joguei novamente em direção a ele. Mas fui rechaçado por sua barriga macia. Eu apertei a barriga do meu pai. Eu brinquei com a barriga do papai. Velho Xiao.
O que aconteceu com você? Como você ficou barrigudo? Xiuzhen quase caiu com o impacto. Depois de reconhecer quem era, ele franziu a testa. O que você está fazendo aqui? Pai, sou seu filho. Eu realmente estou tendo dificuldades para me adaptar. Há poucos dias, você estava me dando dinheiro de forma secreta. Como é que hoje você está tão impaciente? Xiaozhen levantou a cabeça e olhou para Bai Rui. Este último balançou a cabeça para mim. Tudo bem, tudo bem. Deixe-me beber um pouco de água. Xiaozhen me puxou para longe. Fiz uma careta e me aproximei de Ling Yi. Ling Yi segurava firmemente suas pequenas mãos. Seu corpo começou a tremer levemente. Antes que eu pudesse falar, Bai Rui nos separou discretamente. Li Shen, Van Yao está em uma viagem de negócios. Ling Yi não tinha ninguém para acompanhá-la, então a trouxeram. Esta é a primeira vez que Ling Yi vem aqui. Você sabe, aqueles da família Gu não são confiáveis. Anteriormente, Van Yao sempre levava ela mesma em viagens de negócios. Hoje, seu pai a encontrou e a trouxe. Olhei para ela e disse seriamente: Mãe, esta é a minha casa. Ling Yi é minha filha. Então, não há nada de errado em ela voltar para casa. Ela ficou surpresa por um momento. Eu observei minha mãe explicando cautelosamente. E Ling Yi estava com a cabeça baixa, com uma aparência de quem fez algo errado. Fiquei um pouco emocionado. Eu a abracei suavemente. Mãe, pode ser que você não acredite se eu contar. Eu tive um pesadelo muito longo. No sonho, eu sempre implicava com a Ling Yi. E eu também não fui bom com você e papai. Quando acordei, não me lembrava de nada. Então eu vim até aqui. Ela ficou paralisada por um tempo. Então ela deu um tapinha nas minhas costas. E Shen, papai e mamãe também não estão tentando te impedir. Mas aquela Lui Vi realmente não é uma boa pessoa. Uma mulher tão promíscua. Como você pode? Eu sei. Mãe, eu não vou mais procurá-la. Eu dei um tapinha nela. Mas eu realmente quero ver. Que situação é aquela Lui Vi, que pode me deixar tão obcecado? Mãe soltou as mãos que me abraçavam. Ela abriu a boca, um pouco hesitante. Me diga como você realmente se sente agora. Eu fiz uma expressão estranha e abri a boca. O que mais eu poderia fazer? Apenas ir ao cemitério para encontrar a esposa. Recuperar minha esposa, meus filhos e um lar aconchegante. Que tipo de situação é essa? Aos 18 anos, acabei de declarar meu amor com sucesso. Nem cheguei a dar 2 beijos e já fui transportado para cá. Aos 24 anos, comecei a perseguir minha esposa novamente. Em diferentes tempos e espaços, ainda estou atrás da mesma pessoa. Bai Rui finalmente se sentiu aliviada. Cutucou minha testa. Divirta-se com Ling Yi. Eu vou fritar alguns pratos. Xiaozhen se encostou na porta depois de lavar as mãos. O que você está tramando dessa vez? Bai Rui suspirou. Deixa pra lá. É tão difícil voltar, não brigue com ele. Xiaozhen soltou um resmungo frio. Não foi dito desde o início? Se ele continuar correndo atrás daquela Lu Yuvei, então não me reconheça mais como pai. Não nos vimos por mais de um ano. O que está acontecendo de novo? Já chega. Bai Rui amarrou o avental nas costas dele. Neste ano, quantas vezes você foi vê-lo em segredo? Agora que voltou, vamos nos dar bem. Não brigue com ele. A Ling Yi também está vindo aqui pela primeira vez. Prepare 2. O Yishen não ama comer suas costelas ao molho? Quem quer cozinhar para ele? O Xiuzhen é crítico, mas tem um coração justo. Com as mãos atrás das costas, ele amarra a corda. A Bai Wai também não a desmascara. O olhar se fixa nas 2 pessoas ao lado do sofá. Entre em contato com aquele Dr. CH em alguns dias. Estou preocupado. O Xiuzhen franziu a testa e assentiu. Vou perguntar em alguns dias. Do outro lado, eu estou agachado na frente da Ling Yi. Você está brincando de montar blocos com o porquinho? Posso brincar com vocês? Ling Yi hesitou por um momento. Ela apertou com força o brinquedo do porquinho que tinha nas mãos. Ela pegou um pequeno bloco ao lado e me deu. Vendo que ela não estava tão resistente à bola. Não consigo deixar de ficar feliz. Depois de pegar os blocos de montar da mão dela, eu vou dar uma olhada. Esta peça deveria ir para lá. Eu dei um carinho na cabecinha dela. Obrigada, querida. Depois disso, passei a tarde toda montando blocos com a Ling Yi. Eu também raramente consigo ficar em silêncio. Eu nem percebi. Quando olhei para a Ling Yi, a luz suavizou-se inconscientemente. Até que o cheiro da cozinha começou a flutuar. Meu apetite foi despertado. Considerando. Faz muito tempo que não como as costelas de porco carameladas que o papai faz. Eu fui para a Uni aos 18 anos. Eu só voltava para casa nas férias longas da escola. O Xiaozhen estava um pouco ocupado com o trabalho. Ele raramente cozinhava. A família contratou uma empregada. Somente em feriados específicos. O Xiaozhen só cozinhava pessoalmente. Eu terminei de montar os blocos que estava segurando. Ling Yi, eu vou pegar algumas coisas gostosas para você comer. Dito isso, eu me levantei e fui em direção à cozinha.
Linguer observava atentamente minha silhueta. Eu entrei na cozinha. E, de fato, vi que as costelas de porco caramelizadas frescas saíram do forno. Bai Wai me lançou um olhar. Está com fome? Eu fiz uma careta. Pai, todos esses anos. Sua culinária não diminuiu desde aqueles tempos. Vai se danar. Está insuportavelmente quente. Xiuzhen se contorceu, mostrando descontentamento. Ai, ai. Eu me virei novamente e abracei minha mãe. Mamãe. Estou com fome. Bai Rui cutucou minha testa. Sabe como eu sou. Pegue você mesmo. Está bem. Eu me soltei. Lavei minhas mãos. Peguei uma costela de porco caramelizada ao lado e coloquei na boca. Eu queimei minha boca com a costela recém-cozida. Bai Wai estalou a língua levemente. Cuidado, está quente. Criança boba. Eu mastiguei 2 vezes na boca. Peguei outra costela e saí da cozinha. Zizen olhou para o meu perfil com um olhar profundo. Estranho. Por que sinto que meu filho mudou? Depois de falar, ele balançou a cabeça. Virou-se para lavar a panela. Não via uma cena assim há muito tempo. Linguer. Rasguei a carne e deixei esfriar antes de dar para Linguer. Ela abriu a boca e comeu. Está gostoso? Ela sentiu com a cabeça e brincou comigo a tarde toda. Linguer ainda está um pouco desajeitada. Mas não é a primeira vez que a vejo tão assustada. Quando estou com Linguer, eu também me coloco inconscientemente no papel de pai. Logo poderemos comer. Arranquei mais um pequeno pedaço de carne e dei a ela. Com fome? Eu também estou com fome. Desta vez, Linguer não abriu a boca e empurrou minha mão. Eu a observei. Você vai me deixar comer? Ela assentiu de forma obediente. Ao ver isso, meu coração se aqueceu. Não precisa. Para você comer. Eu acabei de comer um pedaço às escondidas. Ao ouvir isso, Linguer insistiu em empurrar a mão de Xi de volta. Ela é como um pequeno anjo. Eu girei os olhos. Dividi o restante da carne em 2 partes. Dei uma metade para Linguer e comi a outra metade. Linguer, vá à cozinha procurar a vovó e o vovô. Linguer inclinou a cabeça e me olhou. Eu limpei as mãos com o lenço umedecido na mesa. Vá ver o que a vovó e o vovô cozinharam. Linguer levantou-se do chão. Ela foi à cozinha segurando o copo da mesa de centro. Ai! Como Linguer veio aqui? A voz da Bai Wai ecoou na cozinha. Xiaozin também é realmente comovente. Linguer veio trazer água para o vovô. Em pouco tempo, Bai Wai temia que a fumaça da cozinha afetasse a criança. Colocou costelas em uma tigela pequena. Linguer. Em breve, nós comeremos. Que tal sair para brincar um pouco com o papai? Ela sentiu obedientemente, segurando o porquinho de pelúcia com o queixo, uma mão segurando firmemente a tigela. Eu finalmente consegui as costelas que queria. Deitei no sofá, enquanto alimentava a Linguer. E comi um pouco também. O jantar estava farto. Foi raro ver o Xiaozhen cozinhando novamente, embora sua atitude para comigo fosse um pouco fria. Mas a mesa estava cheia de coisas que eu gosto de comer. Segundo o que o Kazhen disse, eu já estava implorando pelo divórcio há 1 ano. Por causa disso, fiquei em conflito com meus pais. E faz muito tempo que não vejo a Linguer. Cada vez que vejo meus pais com a Linguer, eu enlouqueço. Na frente de todos, empurrei a Linguer para o lado da rua. Com medo, eles não ousaram procurar por Linguer. A Linguer foi trazida ao meio-dia. O Gaozen encontrou a Guvanho por acaso, ao saber que ela iria levar a Linguer a uma viagem de negócios. Fiquei um pouco triste pela correria dela. Embora Linguer seja fácil de cuidar, mas sempre acaba se distraindo. Peguei-a no colo. Linguer provavelmente não tem muitas lembranças dos avós, mas ela não quer que a mamãe sofra muito. Imediatamente, pegou a mão de Xiuzhen. Ao ver a figura de Guvanho desaparecer na verificação de segurança, o olhar de Linguer fez o coração de Xiuzhen doer. Levante-a. Linguer apenas abraçou o pescoço de Yanzhen silenciosamente, sem barulho, sem confusão. Sempre olhando para a direção em que Guvanho desapareceu. Em casa não há hashi para Linguer. Amanhã vou comprar um par. Angélica chorando e falando ao lado dos camarões. E precisamos de um babador também. Linguer estava comendo direitinho segurando a colher. Bai Rui colocou o camarão branco e rechonchudo na tigela de Linguer. Quando Linguer voltar da próxima vez, a vovó vai fazer um pé de porco saboroso para você, tudo bem? Linguer acenou com a cabeça. Ao ouvir sobre pé de porco, meus olhos brilharam. Mãe, eu quero comer algo temperado. Faz muito tempo que não como. Bai Wai soltou um leve suspiro. Quem mandou você não voltar? Eu não estava aprendendo isso. Eu mordi meus lábios. De repente, percebi que não tenho mais 18 anos. Xiuzhen puxou a barra da roupa de Bai Wai por baixo da mesa, sugerindo que ela não falasse demais. Desde que entrei por esta porta, a atitude de Xiaozhen e Bai Rui tem sido um tanto fria. Pelo menos, antes de Xi se mudar, a diferença era grande. Embora soubesse que era eu, com 24 anos, fazendo bagunça.
Ainda assim, me senti estranha por dentro. De repente, a campainha lá fora tocou. Eu estava prestes a me levantar, quando Bai Wai me segurou. Continue comendo. Eu vou abrir a porta. Bai Wai ficou surpresa ao ver quem estava chegando. WNU. Entre logo. Mãe. Eu vim buscar a Linger. Gu Vunho estava com uma expressão de cansaço. Deve ter terminado de resolver o trabalho lá. Voltei sem demora. Linger está comendo. A essa hora, você com certeza ainda não comeu. Nós também acabamos de comer. Entre rápido. Bai Wai se afastou para deixá-la entrar. Gu Vanhão entrou na casa. Instintivamente olhei para o jantar. Estou discutindo com Xiao Zhen. Embora Indien não queira muito falar comigo, mas sua expressão não está tão tensa como antes. De vez em quando, ajudo Linger a servir a comida. Linger é uma criança que dá pouca preocupação. Come o que der. Sua boquinha come de forma tão tranquila. O clima estava perfeito. Mas ela, ao contrário, parece uma estranha. Não se encaixa com a gente. Senti como se houvesse uma conexão. Olhei rapidamente para Gu Vanhão na porta. Ela irradia charme por todo o corpo. Aqueles olhos frios, ao me ver. A emoção que transpareceu era confusa. Me deixou um pouco confuso. Bai retrouxe um novo conjunto de pratos e talheres. Eu servi para ela uma tigela de sopa quente. Vamos aquecer o estômago antes de comer. Todos à mesa ficaram surpresos. Gu Vanhão foi a primeira a reagir. Obrigado. Linger empurrou seu copo para a frente da mãe. Gu Vanhão acariciou a cabeça dela. Depois de comer, Xiao Zhen e Bai Rui nos levaram até o carro. Bai Rui colocou Linger no assento infantil. WNU. Da próxima vez que você viajar a trabalho, traga Linger. Assim você pode ficar mais tranquilo lá fora. Tenha cuidado na estrada. Gu Vanhão acenou com a cabeça. Certo. Vá descansar com o pai agora. Xiao Zhen não disse nada e acenou com a mão. Mas seu olhar se fixou em mim, que estava ajudando Linger a ajustar o cinto de segurança, assistindo o carro desaparecer na escuridão da noite. Bai Rui suspirou preocupada. Você disse. O que Li Shen realmente quer fazer agora? Xiao Zhen balançou a cabeça. Também não parece ser uma farsa. Normalmente, quando volta, sempre precisa fazer um alvoroço para se sentir confortável. Vanhão é uma boa garota. Você diz que este é o Li Shen. Como de repente? Bai Wai ficou em silêncio por um tempo, as sobrancelhas levemente franzidas. Eu ainda não estou muito tranquilo. Você deve entrar em contato com o Dr. Shu amanhã. Yezhen ocupa o antigo leite. Shinzen acenou com a cabeça. Voltaram à mansão. Gu Vanhão desceu do carro. Pegou Linger do assento infantil. Estava pensando em arrastá-la para casa. Mas Linger começou a se debater nos braços. O que aconteceu? Gu Vanhão a colocou no chão. Abaixou-se para olhar para ela. Linger balançou a cabeça e estendeu a mão para segurá-la. Gu Vanhão então se levantou e a puxou para frente. Seguiram em frente por alguns passos. Linger parou de repente. Virou a cabeça para olhar para a pessoa que estava seguindo. Eu acelerei alguns passos. Linger segurava um gesso com uma das mãos. Só posso segurar uma mão. Os três andaram em sincronia. Linger começou a andar para frente. As luzes da rua do lado de fora da vila. As sombras dos três se alongavam. Após voltar, Linger foi carregada pela empregada para tomar banho. Linger, que ainda não tem 3 anos, já consegue dormir sozinha e comportada. Eu peguei a caixa de remédios e abri a porta do quarto do bebê. Linger estava deitada de costas para a janela. Eu levantei o cobertor. Olhei para o joelho dela. O lugar onde ela caiu na noite passada já estava roxo. A área arranhada também cicatrizou. Passei um pouco de remédio e saí do quarto com cuidado. Depois que fechei a porta, o bonequinho na cama se moveu. Ela se sentou na cama. Descobri a colcha e fiquei olhando para o joelho, perdido em pensamentos. Olhou confusa para a porta. Em seguida, se deitou de volta sob o cobertor. Pegou o porquinho de pelúcia ao lado. Eu desci para pegar a caixa de remédios. Justamente quando o escritório do 3º andar estava aberto. Meu coração apertou. Para ser sincero, acabei de me declarar para ela. Acordei e ela já era minha esposa. Como devemos ver essa situação? Como isso é estranho. Até mesmo quando a perseguia antes. Eu criava várias coincidências. Me preocupei com ela. Naquela época, embora Gu Vanhão fosse frio, não era tão irritante comigo. Quando ela chegou aqui ontem, o olhar que ela me deu, era como se já estivéssemos casados há muito tempo. O tempo suavizou o amor apaixonado entre os dois. Restou apenas o cansaço e a concessão à vida. Assim que Gu Vanhão abriu a porta, viu que eu estava parado, hesitando na escada. Para ela, meu comportamento começou a ser muito estranho desde ontem. Não importa se é com Linger, ou com a sopa quente que eu servi a ela esta noite. Ela fez um sorriso irônico, puxando o canto dos lábios. Uma tigela de sopa quebrou sua barreira emocional. Ela pareceu alisar as sobrancelhas.
Por que está chorando? Eu fiquei surpreso por um momento. Levantei a mão e toquei minha bochecha. Toquei e senti que estava molhado. Eu nem percebi quando comecei a chorar. Gulvanhão olhou para mim com um olhar frio e distante, com uma emoção que eu não conseguia entender. Mesmo que ele tenha corrido atrás dela por aqueles anos, nunca tinha visto algo assim. Um olhar gelado já havia recaído sobre mim. Vendo que eu não disse nada, ela cerrou os lábios e soltou uma risada sarcástica. Eu disse: não importa quais sejam suas táticas. Que truques você está tentando usar? Você não pode se desfazer deste casamento. Dizia isso enquanto se virava ligeiramente. E passou por mim, descendo as escadas. Eu a chamei. Gulvanhão, eu não vou me divorciar de você. Eu também vou cuidar bem da Linger. Fui direto para baixo das escadas. Eu fiz uma careta. Não quero me divorciar. Ainda se exibindo. No dia seguinte, quando me levantei, Linger e Gulvanhão já estavam tomando café da manhã. Eu bocejei e me sentei na cadeira. Bom dia. A resposta foi o mesmo silêncio de sempre. Linger tirou a última casca do ovo. Suas pequenas mãos ainda não conseguiam segurar um ovo, colocado no prato à minha frente. Eu fiquei perplexo por um momento. Obrigado, Linger. Comi o café da manhã em silêncio. Linger voltou para seu quarto pequeno. Sentou-se no tapete para ler. Gulvanhão foi para o escritório depois de comer. As plantas em vasos nos romances sempre pensam em quando trabalhar. Trabalham quando desejam. Como aqui com Gulvanhão virou uma jornada exaustiva. Eu critiquei mentalmente. Eu bati levemente na porta do quarto da Linger segurando frutas. Quando abriu, Linger colocou o livro de contos em sua perna. O porquinho estava, como sempre, deitado no meio do livro. Eu me sentei ao lado de Linger. Peguei os mirtilos e comecei a alimentá-la. Linger, estou assistindo desde cedo. Eu te levo para passear lá atrás, tudo bem? Linger não tem mais tanto medo de mim como antes. Mas ao me ver, ainda ficou um pouco tímida. Queria se aproximar, mas estava com medo. Eu perguntei pacientemente: tudo bem? Linger mordeu os mirtilos algumas vezes. Ela acenou com a cabeça levemente. Ela mesma guardou o livro em seu colo, colocando em uma prateleira pequena. Ela segurou meu pulso e desceu as escadas. Era uma manhã de início de verão. O sol já tinha iluminado todo o jardim dos fundos. Aqueles arbustos desconhecidos no pátio. As pequenas árvores balançavam suavemente com o vento. Linger, você sabe que flor é aquela? Linger balançou a cabeça, obedientemente, olhando para mim, com a cabeça erguida. Este é o jasmim, certo? Querida. Eu me inclinei e colhi uma pequena flor para ela. Cheire, não é maravilhoso? Linger segurava um boneco de porquinho na mão. Eu estendi a mão para ela. Deixa que eu seguro isso para você. Pode ser? Esta flor é para você. Linger hesitou um momento, segurando o porquinho. Depois, ela estendeu o celular para mim. Eu dei a ela a pequena olhinho. Linger pegou a flor. Ela colocou a flor embaixo do nariz e cheirou. Está cheirando bem? Eu segurei seu pulso. Linger deixou que eu a guiasse. No pátio, havia um balanço branco. Vinhas cheias de flores subiram nas colunas brancas ao redor. Eu a peguei no colo e coloquei o porquinho ao seu lado. Em seguida, fui por trás e balancei suavemente. Xiao Vanin fez um sorriso tímido. O balanço balançando, de frente para o vento. O cabelo fino e macio de Xiao Vanin foi soprado para trás. Revelou suas pequenas e delicadas feições. Eu peguei um galho de salgueiro, transformado em uma grinalda de flores. Coloquei na cabeça de Xiao Vanin. Que bebê lindo! Eu segurei seu rostinho. Os olhos grandes de Linger, como safiras. Suas pestanas são longas e densas. Ela realmente parece uma pequena princesa de contos de fadas. Estava prestes a me levantar para empurrar o balanço para ela. Linger, no entanto, pegou minha mão. Eu olhei para baixo e a observei. Xiao Vanin estendeu sua pequena mão e bateu na posição ao lado. Você quer que eu me sente com você? Xiao Vanin acenou com a cabeça. Coloquei a pequena flor que estava na mão sobre a perna. Pegou o boneco de porquinho ao lado para me dar espaço. Eu me sentei ao seu lado. Estendi os braços e a abracei. Você está pronto? Sim, vamos decolar. Falando, com as pontas dos pés no chão, o balanço se lançou para fora. De repente, pulou para o meu colo. Linger ficou atordoada por um momento. Depois, sentiu o balanço se movendo muito. Ela ergueu os cantos da boca. Na varanda da janela do andar de cima, a silhueta de Gulvanhão estava ao lado da janela. Seu olhar se fixou no balanço branco do pátio. Nos seus olhos profundos havia emoções que não conseguia entender. Logo chegou a hora do almoço. Linger estava sentadinha na cadeira infantil, comendo a comida que deixei esfriar. Kizen viu o filhote obediente. Seu coração também se suavizou. Eu também não via Linger há muito tempo. Eu servi um copo pequeno de suco de frutas para ela. Perguntou: Linger, sabe quem é esta?
Ela levou um pedaço de macarrão à boca. Olhou para eles, confusa. Padrinho, este é o padrasto. Ao ouvir isso, Kizen ficou atordoado por um momento. Em seguida, riu suavemente. Lingyer olhou para ele. Curvou os olhos. Lingyer é realmente bem comportada. Kizen não pôde evitar e apertou seu rosto fofinho. Eu dei uma NH resmungo. Guvanhao ainda não me deixou levar Lingyer para fora. Quase que vocês dois não se encontraram. Kizen parou a mão. Como ela concordou? O motorista está aqui também. Eu olhei para o motorista com curiosidade. Não sei o que fiz de errado para me tratar assim. Ao ouvir isso, Kizen ficou em silêncio. Eu suspirei. Nos últimos dias, seja meus irmãos de confiança, ou meus pais amados, ou mesmo Guvanhao, as atitudes delas, coincidentemente, são suficientes para mostrar que eu, aos 24 anos, realmente sou péssimo. Kizen, eu vi que seu quadrinho vai ser adaptado para o cinema, certo? Kizen acenou com a cabeça. Já estamos nos preparando para começar as filmagens. E o protagonista? O protagonista já está definido? Kizen baixou os olhos. Ele encobriu as emoções nos olhos. Escolhido? Posso ir brincar com vocês no set? Eu olhei para ele com expectativa. Kizen respondeu com um sorriso. Claro, mas não somos uma grande produção. Os atores também não são estrelas em alta. Coisas triviais. Eu vou te ajudar como assistente. Dito isso, fui me aproximando de Kizen. De graça. Kizen disse sorrindo. Tudo bem. Quais são seus planos agora? Eu também não sei. Vamos seguindo um passo de cada vez. Afinal, já que eu estou aqui, não vou deixar as coisas se tornarem um desastre. Dito isso, eu olhei para Lingyer que estava comendo docilmente. Eu já trouxe aqueles que comem, que corriam pelo chão atrás da sobrinha travessa, ou que espalhavam arroz por todo o lado. Comer era como uma batalha. Em comparação, Lingyer realmente é muito comportada. Como obedientemente, sem se preocupar ou causar problemas. O que eu vi pelo caminho? Ela apenas olhou com seus grandes olhos curiosos. Ela é completamente diferente daquelas crianças travessas. Enquanto me sentia aliviada, também sentia um pouco de dor. Você está satisfeito? Perguntei. Lingyer acenou com a cabeça. Eu a ajudei a limpar a boca. E usei um lenço umedecido para limpar suas mãos. Quando tirei o babador dela, eu a abracei para fora. Essa série de ações deixou Kizen um pouco surpreso. Li Shen, não dá para perceber. Você cuida das crianças com bastante facilidade. Minha mão hesitou. Eu também não sei porquê. Algumas coisas parecem ter saído naturalmente, como se eu já tivesse feito muitas vezes. Na verdade, não lembro de nenhum sinal de ter vivido naquela mansão, mas cada caminho parecia que eu já tinha andado por ele 100 vezes. Até a disposição dos objetos eu sabia com precisão. Lingyer foi colocada no sofá, abraçando um boneco de porquinho. Eu coloquei um desenho animado no recipiente atrás. Ela assistiu com atenção. Eu já trouxe Lingyer antes? Kizen balançou a cabeça. Eu não estou muito certo. Nós também não nos falamos há muito tempo. Eu perguntei novamente. Kizen, você acha que eu realmente viajei dos 18 aos 24 anos? Ao ouvir isso, Kizen franziu a testa. Essa história soa absurda de qualquer maneira que se ouça, que aparece em romances e dramas. Mas a trama aconteceu na vida real. Eu perguntei cautelosamente. Você também não acredita, né? Certo? Kizen falou com um tom sério. Ishun, eu acredito em você. Eu pensei que fosse uma de suas brincadeiras. Mas a sua mudança realmente é muito grande. Ao ouvir isso, eu fiquei muito sem jeito. Mas eu realmente sou eu aos 18 anos. Você de repente ficou assim antes. Todos nós pensamos que você ficou louco de alegria por ter uma filha. Guvanhao passou o dia todo ao seu lado. Mas você parece estar pior agora. Depois, eu rapidamente perguntei. E depois, o que aconteceu? Kizen continuou. Depois, você não apenas uma vez nos mostrou com suas ações que você não ama Guvanhao. E também não gosta de Lingyer. Até mesmo o médico disse que você não tem nenhum problema. Eu soltei um leve estalo com a língua. E isso só me deixou mais curioso. Ishin, eu também não sei como falar sobre você nos últimos anos. De qualquer forma, eu acho que você realmente parece estar possuído. Você ainda se lembra das novelas que costumávamos ler? Parece que você foi possuído. Mas isso é tão absurdo. Eu fiquei em silêncio por um momento. Isso provavelmente só 24 anos eu consigo entender. O garçom entrou pela porta. No bandeja havia um pudim em forma de coelho. Olá, a sobremesa que você pediu. Obrigado. Eu dei o pudim de coelho para Lingyer. Independentemente do motivo. Pelo menos agora sou eu. Lingyer comeu um. Lambeu os lábios e me olhou. Eu acariciei sua cabecinha. Não pode comer mais. Lingyer está super comportada hoje. Isso é um prêmio. Se comer demais, a barriga vai doer. Bom ou não? Lingyer acena com a cabeça e volta.
Eu coloquei as coisas na mesa. Kezen. Qual é o nome completo de Lingir? Xiaovani. Lingir, que estava assistindo TV atentamente, ouviu seu nome ser chamado. Ela ficou com metade da cabeça para fora, olhando para Kezen. Kezen ficou encantado. Apertou seu rostinho gordinho. Xiaova Ling. Uma imagem passou pela minha mente. Rápida demais para eu pegar. De repente, uma dor aguda surgiu. Kezen me olhou com uma expressão preocupada. O que foi? Li Shen. Esperei me acalmar para acenar com a mão. Não importa. Antes, eu também senti uma dor aguda na têmpora, como se fosse picada por uma agulha. Mas nos últimos dias, isso tem acontecido com frequência. Depois de comer, levei Lingyer para brincar no shopping ao lado. Encontrei uma pequena área infantil no andar de cima. Lingyer adora Lego. Aqui, ela também apenas se senta no canto e brinca com blocos de montar. As crianças corriam de um lado para o outro. Ela ficou bem longe, porque um braço está engessado. Então muitas crianças não se aproximavam dela. Eu e o Kezen pedimos café. Encostados na cerca, conversávamos. Kyo Black. E você com aquele da família Jian? O que você está planejando fazer? Kezen disse calmamente. Nós estamos em um casamento por conveniência. Todos não se interferem uns nos outros. Eu mordi os lábios. Kezen sempre foi uma pessoa não competitiva. Esses dias, eu também prestei atenção naquele da família Jian. Não está claro com aquele ator famoso, embora não haja informações concretas. Mas onde há fumaça, há fogo. Então eu não tenho simpatia por ela. Kezen sorriu para mim. Não fale de mim. Eu estou bem. Não deu tempo para conversar mais. O celular de Kezen tocou. Depois que ele atendeu o telefone, seu tom mudou levemente. Eu entendi. Esperei ele desligar o telefone. Só então eu falei. Coisas triviais. Se você estiver ocupado, pode ir. Também já está tarde. Eu brinco um pouco com a Lingir. Daqui a pouco, a Guvanhal vem nos buscar para irmos à antiga casa. Então, o Kezen me lançou um olhar. O pessoal da produção acabou de colocar mais alguém lá. Eu apenas acenei com indiferença. Vai lá, vai lá. Estou pronto para ajudar aqui. Não destrua meus quadrinhos. Então vamos marcar de novo da próxima vez. Kezen acenou com a cabeça. Foi embora olhando para trás a cada 3 passos. A Lingir, que estava no canto, se aproximou. Eu me inclinei. O que aconteceu? Lingir apontou para os legos no canto. Lingir é tão incrível. Este lugar é, na verdade, a área das crianças pequenas. Portanto, os legos aqui são muito mais simples do que aqueles que Lingir monta em casa. Muito mais fáceis. Quer descer pelo escorregador? Bebê. Lingir franziu as 2 sobrancelhas delicadas. Relacionamento leve. Eu vou te pegar embaixo. Está bom? Lingir ponderou por um momento. Ela acenou com a cabeça. O escorregador parecia um labirinto. Lingir seguiu atrás de um grupo de crianças. Fila para descer. Quando foi a vez da Lingir, ela segurou o porquinho de pelúcia com o queixo. Sentou-se apoiando-se. Uma garotinha um pouco mais apática do que ela atrás. Abaixou-se e perguntou. Você está pronta, irmã? Lingir acenou com a cabeça. Então eu empurrei. Dizia isso. Ela agarrou o ombro de Lingir e a empurrou suavemente para frente. Lingir escorregou para baixo. Foi recebida em meus braços de forma estável. Eu olhei para baixo. Lingir tinha um sorriso no rosto. Seus olhos semicerrados pareciam uma lua crescente. Eu a abracei. Eu me agachei para receber a próxima menina. A garotinha acenou. Não precisa. Eu já sou uma criança grande. Obrigado. Eu me agachei na frente das 2 crianças. Relação de pele. A garotinha apontou para a mão de Lingir. O que aconteceu com a mão da irmã? A garotinha olhou para Lingir. Dói? Lingir balança a cabeça. Quando saiu, tinha 2 tranças. Porque brincou o dia todo, estão um pouco soltas. Seus olhos brilhavam. Você é realmente corajosa. A menina tirou um carimbo do próprio bolso. Este é o porquinho Peppa. Este é o coelhinho. De qual você gosta mais? Lingir não gosta de ver aquele secador de cabelo rosa. Ela apontou para o coelhinho que gostava. A menina abriu o carimbo. Posso carimbar na mão da minha irmã? Eu olhei para Lingir e perguntei. Pode ser, Lingir? Ela acena com a cabeça. Ela estendeu a mão, que estava engessada. A menina abriu a tampa, pressionando em cima dele. Um pequeno e vivo rosa. O coelhinho foi carimbado na mão de Lingir. Ficou muito bonito. Eu acariciei a cabeça dela. Obrigado. De nada. A menina guardou o carimbo. Este é o prêmio do guerreiro. O que a mamãe disse? Eu perguntei. Você é um pequeno guerreiro? O olhar da garotinha estava cheio de admiração. Minha mãe é. Ela é militar. Muito impressionante. Nu. Uma voz feminina veio de lá. Mamãe. Nu guardou o selo. Eu vou indo primeiro. Tio. Adeus, irmãzinha. Eu a observei partir. No final da tarde,
Um carro de luxo estacionou na porta do shopping. Os olhos de Gu Vanhao se moveram. Abriu a porta do carro. Eu coloquei Ling Yi na cadeirinha e ajudei a colocar o cinto de segurança. O caminho foi silencioso. Eu conheci Gu Vanhao no 9º ano. Naquela época, ela tinha acabado de se mudar de escola. Tinha boas notas e era bonita. Solitária e com uma expressão fria eram suas marcas. Mas eu sabia. A pessoa fria. Mas seu coração era quente. Sobre os problemas familiares dela. Eu acho que já ouvi algumas coisas. Os pais se separaram. Cada um formou uma nova família. Gu Vanhao era sempre um a mais em qualquer lugar. Depois que a irmã nasceu, Gu Vanhao raramente voltou para esta casa. O carro parou firmemente. Mas notei que as pessoas atrás estavam com o olhar disperso. Chegamos. Uma voz feminina fria trouxe de volta meus pensamentos distantes. Foi então que eu desci do carro, segurando Ling Yi pela mão. Bateu na porta, mas em pouco tempo a porta se abriu. A empregada as convidou para entrar. O pai de Gu Vanhao estava sentado no sofá assistindo as notícias. Gu Menqian é um homem maduro e elegante. Seu rosto se parecia em 6 partes com o de Gu Vanhao. Ao me ver, seus olhos se estreitaram. E então ele guardou o tablet. Já vou. Quando se casou comigo, Gu Menqian teve várias críticas. Ele valorizava o casamento por interesses. Eu, que vinha de uma boa família, mas não tinha grandes realizações, não era o genro que ela desejava. No entanto, Gu Vanhao sempre ignorou a opinião dele. Eu então chamei alguém. A outra pessoa não respondeu. Olhou calmamente para Ling, que não falava. E então se sentou. Passos vieram do andar de cima. É a madrasta de Gu Vanhao, Lan Yuan. Ela é 12 anos mais nova que Gu Menqian. Ouvi dizer que antes era secretária de Gu Menqian. Ao lado de Lan Yuan está um rapaz. Eu já ouvi. Van Ao chegou. Lan Yuan lançou um olhar na minha direção. Ao me ver, a reação dela foi um pouco mais intensa do que a de Gu Menqian. Yixin? Eu respondi com um sorriso. Não sei o nome dele. Um traço de descontentamento passou pelos olhos de Gu Menqian. Irmã Vanhao, você não estava em uma viagem de negócios? Quando você voltou? O rapaz se sentou familiarmente ao lado de Gu Vanhao. Gu Vanhao parecia um pouco impaciente. Inclinou-se para trás. Lan Yuan lançou um olhar indiferente para ele. Au. Qin Ao fez uma careta. Irmão Yixin. Longo tempo sem ver. Eu forcei um sorriso. É verdade. Há quanto tempo? A hostilidade de Qin Ao em relação a mim era evidente. Eu de repente me lembrei. Uma tarde do 2º ano do ensino médio. Eu vi Qin Ao importunando Gu Vanhao no caminho de volta para a escola. Mesmo que a garota estivesse extremamente impaciente, ele continuava sorrindo enquanto se aproximava. A atmosfera era estranha. Elas disseram: é apenas um meio para jovens senhores e damas cultivarem seus sentimentos através do casamento. Eu acho que isso é um pouco pegajoso. Até que Gu Vanhao estendeu a mão para ele pedir algo que ele tinha. Não sei o que ele disse. Qin Ao empurrou as coisas na mão de Gu Vanhao e saiu. A jovem segurava o que estava em suas mãos. Ficou parada no lugar. Eu não consegui ver a expressão dela. A partir daquele dia, eu raramente me aproximava dela novamente. Só na universidade tivemos outro contato. No 2º ano da faculdade. Eu tenho certeza de que Gu Vanhao não tinha namorado. Foi então que tive coragem de me declarar. A voz de Qin Ao trouxe meus pensamentos de volta. Irmã Vanhao, você ainda não me disse quando voltou. Gu Vanhao fez um som de descontentamento. Eu vou ao banheiro. Antes que eu pudesse comentar sobre a moral feminina, o olhar frio de Qin Ao me atingiu. Xiao Vanlin não parece ter presença em lugar nenhum. Os adultos estão falando. Ela baixou a cabeça e acariciou o porquinho de pelúcia que segurava. A atmosfera na sala estava bem calma. Apenas as vozes de Gu Menqian e Gu Vanhao se alternavam. O mordomo quebrou o silêncio. Senhor e senhora, o jantar está servido. Xia Menqian perguntou. E Xiaora? Lan Yuan disse. Ainda não voltou. Não se preocupe com ela. Todos, vamos nos sentar à mesa. Enquanto conversávamos, de repente, o som da porta se abrindo veio do lado de fora. Todos olharam na direção do som. Uma jovem de 18 anos, com olhos e sobrancelhas que lembram Gu Vanhao. Mamãe e papai. Gu Yiran chamou alguém. Seus olhos se fixaram em Gu Vanhao. Mas Gu Vanhao não a olhou. Ela colocou a xícara de chá na mesa de centro. Ao me ver, seus olhos claramente demonstraram desgosto. Eu desvio o olhar. Entendeu no coração. Nunca conheci a irmã da Gu Vanhao, que tem 18 anos. Conhecer o grande só fez com que eu fosse odiado. Só então, Lan Yuan se levantou. Como você está suando tanto? Vá se lavar logo. Você voltou correndo de novo? Gu Yiran puxou o cabelo. Não. Não foi correndo. Caminhei um pouco mais rápido. Em casa, temos coisas preparadas para crianças. Ling Yi estava brincando com um porquinho branco. Vamos simplesmente alimentá-la.
Ling Ye segurava aquele porquinho. Ela abriu a boca obedientemente. O que você dá para comer, ela come. Gu Mengqian olhou para o porquinho na mão de Ling Ye com algum descontentamento. Como você pode brincar com brinquedos enquanto come? Já está tão grande, não ensinam etiqueta à mesa? Crianças de famílias pequenas são sempre assim. Ele falou de repente, assustando Ling Ye. Seus grandes olhos úmidos o encaravam timidamente. Lan Yuan deu uma palmadinha na mão de Gu Mengqian. Crianças. O que você está discutindo com ela? Crianças. Já está quase com 3 anos e nem fala. Claro que é uma criança. Eu fui um mudo a tarde toda. Não importa quão confuso eu esteja, eu entendi. Essa família se acha superior. Eles me desprezam por ser um genro inadequado. Até a Ling Ye também não gosta de mim. Desde que entrei aqui à tarde, eles nem me olharam direito. Eu disse friamente. Ling Ye ainda não tem 3 anos. Ela ainda não é muito habilidosa com os achis. Em casa, ela usa achis infantis. Fora de casa, sou eu quem a alimenta. Gu Mengqian já não estava satisfeito comigo. Ele largou os achis. É assim que você fala com os mais velhos? Eu não tenho medo dele nem um pouco. Claro que não se fala assim com um ancião respeitável. Lan Yuan saiu para apaziguar a situação. Tudo bem, tudo bem. A culpa é minha. Eu devia ter pensado que Ling Ye ainda não sabe usar achis. Gu Mengqian me provocou com ironia. Como posso te culpar? Ela já sabe que precisa comer aos 3 anos. Sabe que deve arrumar os brinquedos. E nem espera eu falar. Ao lado, Gu Vanhao colocou os pauzinhos com força na mesa. Temos que brigar toda vez que você volta? Se você encontrasse alguém que soubesse se comportar, voltando todo dia, não teríamos mais brigas. Eu também coloquei os achis na mesa. Quem não sabe se comportar? Encontrou um pai exigente. Quem não ficaria louco? Você está dizendo que quem é o pai exigente? Eu levantei a voz. Você é o pai exigente. Gu Mengqian, que sempre foi elogiado, também ficou irritado. Veja que belo marido você encontrou. Após o casamento, ainda não se comporta. Algo pequeno virou uma grande confusão. Agora ainda estão me atacando. Se você tivesse me ouvido uma vez, não teria trazido pessoas inadequadas para casa. Poderia evitar toda essa confusão? É simplesmente uma piada dentro do círculo. Eu também não tenho receios. Potência total. De qualquer forma, já estamos em um ponto sem volta. Se a pessoa não é capaz, não culpe o caminho. Que tipo de trono um escritor tem para herdar? Você acha que todos são respeitosos com você? Em privado, podem estar te xingando de várias maneiras. Como você pode falar assim com o mais velho? Qin Yao não pôde evitar de se manifestar. E você também. Está querendo problemas, não é? Lambe-botas morto. Quem é que esse bajulador está xingando? Quem perguntar, leva os xingamentos. Estou com os braços cruzados. Ao ouvir isso, Qin Yao estava tão irritado que mordia os dentes. Não pense que eu não sei. Você é apenas alguém que ama a ostentação. Depois de casar, você não recebe aprovação do pai. Então, logo você vai procurar o próximo a assumir o barco. Chega! Gu Vanhao disse friamente. Ling Ye ficou assustada. Eu abracei Ling Ye, acalmando em voz baixa. Bebê, não tenha medo. Papai está aqui para te apoiar. Trememos levemente juntos, segurando firmemente as roupas no meu peito. Só então, Lan Yuan se manifestou para interromper. Não façam barulho. A criança ainda está aqui. Gu Vanhao se levantou. Ela levantou Ling Ye nos braços, atraindo meu pulso por cima da roupa. Disse em voz grave. Vamos embora. Gu Mengqian se levantou da cadeira. Vanhao, é tão difícil voltar uma vez. Apenas foi embora. Ling Ye estava deitada no ombro de Gu Vanhao, e não ousava olhar em volta. Estava segurando firmemente um boneco de porquinho na mão. Gu Vanhao disse friamente. Quando você me respeitar, fale sobre meu marido e meu filho. Gu Vanhao. A resposta a ele foi o barulho da porta se fechando. Gu Mengqian soltou um suspiro. Ele voltou a se sentar na cadeira. Ele e a mãe de Gu Vanhao tinham um casamento arranjado por interesses comerciais. Após o casamento, cada um buscou o que precisava. E também não se intrometiam um na vida do outro. Depois, Lan Yuan engravidou. Elas acabaram se divorciando. O nascimento de Gu Vanhao foi, na verdade, um acidente. Mas engravidar dela foi uma solução de desespero. Ele também a havia tratado como uma herdeira antes. Mas depois que Gu Ira nasceu, além da morte do velho, ele parece ter negligenciado essa filha. Até que viu o nome de Gu Vanhao nas notícias financeiras. Foi então que ele percebeu que ela já havia crescido tanto. Lan Yuan colocou uma xícara de chá na frente dele. E, aproveitando a ocasião, deu um tapinha em seu peito. Este Ishen não entende nada mesmo. Qin Yao concordou. Exatamente. Ele não tem nenhuma educação. Gu Ira ao lado ainda não se recuperou. Recuperando-se daquela batalha de palavras. Quando foi que Xiao Yishen se tornou tão rebelde? Ele sempre foi tão cuidadoso toda vez que voltava aqui.
Ele sempre foi aquele que era subserviente e cauteloso. Sair batendo a porta definitivamente é muito legal. Ao voltar para a mansão, o céu já estava escurecendo. Lindier havia tomado banho. E eu estava sentada na beira da cama contando-lhe uma história. Ela estava um pouco animada. A primeira vez que dormi com meu pai. Ele ainda contou histórias para acalmá-la. Depois de contar a segunda história, eu olhei para baixo. O porquinho nos meus braços estava com os olhos bem fechados. A boca estava completamente cerrada. De repente, eu tive vontade de provocá-la. Eu acariciei a bochecha branquinha da Lindier. Dormiu? Crianças que estão dormindo, levantem a mão. A pessoa nos meus braços se mexeu um pouco. Eu fiz um som de surpresa. A Lindier realmente adormeceu. Então, vou contar mais uma história. Assim que ele terminou de falar, uma mãozinha pequena como um talo de lótus se levantou. Eu segurei o riso. As crianças que dormem também podem coçar o nariz. No segundo seguinte, a mãozinha tocou seu próprio nariz. A Lindier estava dormindo. Eu fiz um gesto como se estivesse recuando um pouco. Então, eu também vou voltar a dormir. Eu percebi claramente que os cantos da boca da Lindier desceram. A pequena princesa dos contos de fadas se enfia nos braços do pai após adormecer. Assim, ao acordar no dia seguinte, poderá ver o pai. E assim foi. Não muito longe, Lindier levantou levemente os cantos dos lábios. Abriu discretamente um olho. Capturou com precisão a minha posição. Como um porquinho, veio correndo para os meus braços. Meu coração derreteu. Soltei uma risada. Depois, levantei-me para apagar a luz. A luz do corredor alongou a sombra da mulher na entrada. Através da fenda da porta. Ele estava como um ladrão, espiando a felicidade dentro do quarto. Até que a luz se apagou. O interior mergulhou numa escuridão total. Não se via nada. Só então ela saiu relutante. Assim que chegou ao lado da cama, Guvanhal discou um número. Junho Bian rapidamente atendeu. Ajudei-me a localizar uma pessoa. Xiao Yixin. Verifique os movimentos recentes dele. À noite, o compartimento silencioso isolava o barulho do lado de fora. Duas mulheres de aparência distinta estão sentadas em um sofá de couro. Um som de pá ecoou. O tablet caiu sobre a mesa de vidro. Su Xian disse. Dê uma olhada. Está tudo aqui. É a senhorita da família Tianlu. Não há mais nada. Guvanhal estendeu a mão para pegar. Olhou rapidamente algumas vezes. Su Xian acariciou o queixo. Devese dizer ou não. Essa realmente é paciente, persistente e determinado. Ao lado de Lu Yivei, mudaram-se um após o outro. Os dois não tiveram progresso algum. Agora os meninos gostam desse estilo. Guvanhal lançou um olhar sutil para ela. Evidentemente, há tantas opções. Mas insistem em se pendurar em uma única árvore. Su Xian levantou a sobrancelha. Aqueles lindos olhos de pêssego olham para qualquer um com um toque de afeto. Naquele momento, havia um certo significado de frustração por falta de habilidade. Guvanhal ficou absorta com aquele copo de líquido laranja. Depois de um longo tempo, ela finalmente falou. Você acredita que um corpo pode ter duas almas? Su Xian ficou tão assustada que parou o movimento. Não. Você começou a dizer bobagens por causa da pressão que sentiu. Guvanhal puxou os lábios com desânimo. É apenas uma autoenganação. Ela levantou a mão e bebeu tudo que estava em seu copo. Su Xian deu um leve estalo com a língua. Eu realmente não entendo sua melancolia nas emoções. Você ainda espera que ele volte atrás? Para ser sincera, todos no círculo. O casamento não é mais que uma moeda de troca. Guvanhal bateu o copo vazio na mesa. Se não fosse por Xiao Yixin, eu não casaria. Su Xian a ajudou a encher novamente. Ela lançou um olhar sem palavras para ela. Realmente não há salvação. Queria dizer algumas coisas desagradáveis, mas se conteve novamente. Como Guvanhal conseguiu passar todos esses anos? Ela observou tudo. Naquela época, a empresa estava em ascensão. Eu estava brigando pelo divórcio. Lindier é muito pequena, não posso deixá-la em casa. Com aquele pessoal da família Gu, nem precisa falar. Só posso levar comigo. Depois, Lindier não consegue mais falar. Su Xian era a primeira vez que via. E o Vanhal, assim firme diante da montanha Tai, sem desmoronar. Encostou na parede do hospital e lentamente se sentou no chão. Sem nenhuma imagem. Com o olhar perdido, chorando. Su Xian balançou o copo de vinho na mão. E Xing, o que ele diz agora? Você planeja apenas ficar aí enrolando? Não sei. Um vislumbre de confusão passou pelo olhar dela. Su Xian suspirou. Onde não há flores nos confins do mundo? Por que se apegar a uma única flor? Certo. Su Xian de repente olhou para a mulher de expressão neutra. Aquele projeto no sul da cidade. Dizem que a família é a família Lu. O movimento de Guvanhal balançando o copo parou. Seu olhar se congelou. Eu irei pessoalmente negociar. À noite, eu não dormi bem. Eu estava sonhando. E parecia que estava espiando a vida de outra pessoa em um sonho diferente. Fragmentos sem lógica.
2 noites seguidas. A mulher de rosto indistinto tem estado nos meus sonhos. Ela disse: nós é que somos um casal. Depois de dizer isso, caí em um abismo. Os sonhos mudavam incessantemente. A sensação de impotência de não poder fazer nada me deixava desmoronada. Especialmente quando a Linguier foi empurrada escada abaixo por ele. Eu não podia fazer nada. Na escuridão, eu abri os olhos de repente. A sensação em meus braços era real. Eu respirava pesadamente. Virei a cabeça na escuridão. Olhei para o pequeno Gozi, fofinho em meus braços. Sonhei novamente. Sonhei com meu eu de 24 anos. Se eu, aos 24 anos, realmente gostasse de Lu Yufei, isso significaria que eu gostava de Gu Vanhao como um adolescente de 18 anos gosta? Na manhã seguinte, eu passei a noite sem dormir bem. Com os olhos ainda sonolentos, abri-os devagar. Abrindo os olhos, confusa e atenta, lentamente fui tomando Havia uma consciência. sensação macia nos braços. Eu olhei para baixo e encontrei os grandes olhos brilhantes da Xiao Vanning. Bom dia! Eu apertei seu rostinho macio. Hoje é um dia muito especial para Linguier. Porque esta é a primeira vez em 3 meses desde que ela começou a ir ao jardim de infância. É a primeira vez que papai e mamãe a levam juntos. As tranças de chifrinho que ela está usando também fui eu que fiz. Eu também escolhi um vestido de alça em tom de amarelo. Quando a professora a levou embora, a Xiao Vanling ainda olhou para nós uma vez. Pode ir. Após a escola, papai vem buscar você. Eu acenei para ela. No carro, eu sentei no banco de trás e perguntei: por que Linguier está indo para o jardim de infância tão pequena? Gu Vanhao me olhou através do espelho retrovisor. O jardim de infância é o lugar mais seguro, além de casa onde estou. É o lugar mais seguro. Para Xiao Vanning. Ela acrescentou. Eu me mantive em silêncio, comprimindo os lábios. Depois de um tempo, comecei a falar. Daqui para frente, vou cuidar da Linguier. Se você estiver preocupada, pode encontrar alguém para me acompanhar. A resposta que recebi ainda foi o silêncio. Não sei porquê. Eu tenho um certo medo da Gu Vanhao nessa idade. Eu a gostava quando tinha 18 anos. Também só gosta. Mas não consegui evitar de olhar nos olhos dela. Naqueles olhos frios havia emoções que eu não conseguia compreender. Não sei porquê. Meu coração também doía junto. Você pode me deixar naquele cruzamento. Eu apontei para o sinal que estava não muito longe. Gu Vanhao concordou. Esta tarde, tenho uma reunião para participar. Depois de pegar Linguier, venha direto para a empresa. O jantar desta noite. Se você quiser ir, eu mando alguém preparar um terno. Eu respondi. Depois que o carro parou, eu desci do carro. Obrigado. Assim que vi o carro da mulher desaparecer da vista, eu corri até o supermercado ao lado e comprei um capacete. Peguei uma scooter elétrica compartilhada. Mudou a sensação de desconforto de estar junto com Gu Vanhao. Montou na moto elétrica e seguiu o GPS. O semáforo. Gu Vanhao estava com um fone de ouvido Bluetooth, ouvindo as instruções de sua assistente pelo telefone. De repente, uma figura familiar entrou em seu campo de visão. Um fundo familiar. Isso a deixou um pouco atordoada por um momento. Até que eu desapareci na esquina. Ela não voltou a si. Até que a impaciente buzina atrás a trouxe de volta à realidade. A assistente também gritou cuidadosamente ao telefone. Gudai. Gu Vanhao soltou um suspiro profundo. Virou o volante. Assim ficou arranjado. O GPS mostrou que havia chegado ao destino. Comprei 2 xícaras de leite com chá. E alguns petiscos encostados na porta. Não demorou até que alguém me chamasse. Li Shen. Eu entreguei a ele a xícara de leite com chá que estava na minha mão. Kezen. Vamos, entre rápido. Hoje está muito quente. Kezen pegou o que eu tinha na mão. Eu, de forma natural, coloquei meu braço sobre os ombros dele. Este lugar é bem confuso. Tem bastante gente da equipe aqui. Não se perca. Será que conseguimos ver muitas estrelas? Enquanto falavam, chegaram ao set de filmagem. Assim que entrei, vi alguém descansando em uma cadeira reclinável. Eu fui com cuidado. Não é ele o protagonista? Kezen assentiu para mim. Um pequeno cobertor cobria a maior parte do rosto. Não consigo ver muito bem. Kezen também tinha um assistente. Ele não é muito velho. Ele deve estar recém saindo do estágio. Depois de um tempo, ele começou a conversar comigo. Ele começou a criticar aquela atriz. Eu sempre acreditei no que vi. Até que assisti algumas cenas. Eu fiquei sem defesa. Meu primeiro quadrinho foi um do Kezen. Fiquei tão irritado que critiquei a tarde toda. Estava quase na hora de a Linguier sair da escola. Eu me despedi delas. O assistente parecia um pouco relutante. Da próxima vez, vou te procurar. Eu preciso ir buscar minha filha. A boca da pequena assistente estava tão aberta de surpresa que daria para colocar um ovo dentro. Você é tão pequeno. As crianças já estão na escola. É verdade. Da próxima vez eu te mostro. Minha filha é adorável demais. Eu coloquei meu capacete e acenei. Saí de forma elegante.
olhando para minhas costas. O assistente pequeno estava murmurando. Ele parece ter a mesma idade que eu. Já tem filhos. Irmão Zen. Você já viu a esposa do irmão Shen? Já vi. Que Zen me viu desaparecer na esquina. Só então voltei. É bonito ou não? Consegue controlar um cara tão explosivo e tão charmoso como o Shen? Que Zen riu alto. Seu irmão Shen é controlado pela esposa. O jardim de infância onde a Lingyier está. De fora, parece um castelo onde uma princesa mora. Este é quase o melhor jardim de infância em Xangai. Dentro tem um pequeno zoológico e um jardim botânico. As crianças ficam dentro de casa, exceto em dias chuvosos. O resto do tempo estou com a natureza. Claro. A mensalidade também é bastante alta. As crianças aqui são em sua maioria de famílias ricas. Perto da hora de liberar os alunos. Na porta, havia uma grande quantidade de carros de luxo. Isso fez meu pequeno veículo elétrico parecer destoante. Eu também gostaria de dirigir um carro de luxo. Há uma carteira de motorista na gaveta. Mas eu não tenho lembranças de ter aprendido a dirigir. Pai do Xiao é membro do partido. Eu sou definitivamente um cidadão de bem que respeita as leis. Tranque o carro. Então eu fui para dentro. O cartão de entrada e saída é por aproximação. A paisagem ao longo do caminho. Eu fiquei maravilhado. Encontrar a porta onde a Lingyier está. A professora viu que eu era um rosto desconhecido. Olá, senhor. Oi. Eu sou o pai da Lingyier. A professora ficou surpresa por um momento. Normalmente, é sempre uma assistente que vem buscar a criança. Eu dei uma olhada para dentro. Lingyier estava sentada no canto, com um livro de histórias na mão. As crianças ao redor estavam correndo e não a incomodavam nem um pouco. Lingyier. Eu chamei por dentro. Lingyier ouviu o som e olhou para cima. Levou um susto. E então guardou o livro na pequena estante no canto. Outras crianças também prestaram atenção nas pessoas do lado de fora. Esse é o seu irmão? Xiao Lingyier. Lingyier balança a cabeça. Corre em direção à porta. Por que você está perguntando isso a ela? Ela é muda e não consegue falar. Como você pode falar assim? Por que não pode? Minha mãe diz que quem não fala é mudo. A professora vê Lingyier correndo. Abaixou-se e perguntou. Olá, Xiao Lingyier. Este é seu pai, certo? Lingyier acena com a cabeça. Estende a mão para mim. A professora disse. Senhor, você pode levar a Lingyier agora. Eu segurei a mão de Lingyier e disse. Bebê, diga tchau para a professora. Lingyier acena para a professora. A professora fica surpresa. E logo nos diz adeus. Depois de sair, eu tirei o pequeno capacete que comprei na estrada e coloquei na Lingyier. E eu coloquei o grande. Carreguei-a para a frente. Sob os olhares surpresos de todos. Apenas deixando um perfil elegante para trás. Lingyier já sentou aqui. Suas costas estavam coladas em mim. Seus olhos estavam bem fechados. Estamos decolando. Nos meus ouvidos só restava o som do vento. Lingyier curiosamente abriu um dos olhos. A paisagem ao redor estava recuando. Ela parecia um pouco surpresa. Neste momento, um carro de luxo passou. Mãe, o que é aquilo? Que legal! O menino apontou surpreso para a scooter elétrica ao lado. A mulher deslumbrante seguiu o caminho do seu dedo e olhou. Ela fez um leve TCH. É a primeira vez que vejo um carro assim por aqui. As duas tranças de Lingyier estavam dançando alegremente. O carro parou em um shopping. Eu a peguei no colo. Tirei o capacete. Me agachei na frente de Lingyier. Baby, ainda é cedo. Vou te levar para comer algo gostoso. Tudo bem? Lingyier piscou para mim. Apontou para a scooter elétrica que já estava trancada. Depois que terminarmos de comer, eu vou te levar para encontrar sua mãe com isso. Lingyier acenou com a cabeça. Então, eu a puxei para dentro do shopping. Encontramos uma lanchonete. Escolhemos uma mesa perto da janela. Eu pedi alguns petiscos. Pedi uma Coca-Cola para si mesmo. E pedi um suco de laranja fresco para Lingyier. A comida saiu rapidamente. Eu abri a embalagem. Usei uma colher para tirar o recheio do centro do omelete. Depois de esfriar, dei para Lingyier. Lingyier abriu a boca. Seus olhos brilharam. Está delicioso. Lingyier acenou com a cabeça. Eu continuei a alimentar. Dei 2 colheradas. Lingyier pegou um pedaço para ela mesma. E me deu um pedaço. Obrigado, querida. Eu assoprei o MC Nugget quente para ela. Meu celular vibrou. Eu tirei as luvas. Tirei e olhei rapidamente. Havia um pedido de amizade no aplicativo. Um ícone de casal que você reconhece à primeira vista. O nome de usuário é um ponto. O motivo do pedido é direto e simples. Guvanhao. Eu fiquei surpreso novamente. Nós dois não temos nenhum satélite. Clicou em aceitar. Mandaram um ponto de interrogação de lá. Fiquei sem palavras por um momento. Digitei rapidamente com os dedos. Estou quase chegando. Tem trânsito na estrada. Eles não responderam mais. Um verso repousa nos meus lábios. Eu me virei. É a Lingyier me dando comida. Eu abri a boca e comi.
Obrigado, Lingir. Eu, curioso, cliquei no perfil da Gu Vanhal. A outra pessoa configurou para ser visível apenas por um ano. Durante este ano, Gu Vanhal não postou nada. Guardei o celular e continuei comendo. Depois de comer e beber à vontade, havia uma caixa surpresa na bandeja. Eu usei um lenço umedecido para limpar as mãos pequenas e gordurosas da Lingir. Lingir, abra isso. Vamos ver o que é. Lingir pegou. Foi apenas um pequeno rasgo que eu fiz ao abrir. É uma melodia montada em um cavalo de madeira. Que adorável! Gosta disso, Lingir? Ling assentiu. Vamos! Nós vamos procurar a mamãe. Encontrar Gu Vanhal foi muito tranquilo. Não houve o desprezo do balcão como nos romances. Depois, a cena do CEO entrando para salvar a donzela. O escritório de Gu Chengao é muito grande, e tem uma sala de descanso. Acabou de ser levado para dentro pelo assistente. Do lado de fora, já havia vozes conversando. A porta do escritório foi aberta novamente. Estava ouvindo atentamente o relatório da assistente. Gu Vanhal encontrou meu olhar, olhando para aquele rosto que estava um pouco nervoso. Ela teve um momento de confusão. Ling correu com suas perninhas e abraçou a perna de Gu Vanhal. Xin interrompeu a assistente. Tudo bem. Só isso. O resto, organize e depois me entregue. Em seguida, pegou Ling no colo. Tudo bem. Seu olhar percorreu os dois capacetes, um grande e um pequeno, sobre a mesa. Por que você demorou tanto hoje? Eu disse a verdade. Levei a Lingir para comer alguma coisa. KFC? Eu me surpreendi. Como você sabia? Su Vanhal parecia prestes a falar. Apenas deu um olhar rápido para a melodia que a Lingir segurava. Sem tempo para conversar mais. A porta do escritório foi batida. Um grupo de mulheres vestidas com roupas profissionais entrou. Algumas estavam levando vestidos e ternos. E uma pessoa carregava uma mala. Gu He. A mulher na frente fez um gesto para eu entrar. Senhor, por favor, siga-me. Eu lembrei do jantar desta noite. Segui para a sala de descanso. Saí depois de trocar de roupa. Gu Vanhal também estremeceu um pouco. Apenas olhou rapidamente e desviou o olhar. Vamos. Quando eu estava trocando de vestido, a Lingir já havia trocado por um vestido de princesa. Seus cabelos macios estavam presos em um coque. Não coloque o prendedor de pérolas. Parece um adorável bolinho de morango. Um Lincoln alongado parou em uma luxuosa mansão. O garçom abriu a porta do carro. O elegante maquinagem de Gu Vanhal combinava com o vestido branco. Seu rosto de beleza estonteante tornava-a ainda mais bela. Eu tirei Lingir do assento infantil. A bebê herdou as melhores qualidades de ambos. Aqueles olhos grandes herdaram perfeitamente de mim. Bonita e delicada. Mas a sua personalidade se assemelha à da mãe, que é um pouco fria. Uma pequena mão estava envolta em um curativo. A outra mão segurava um porquinho brinquedo já um pouco desgastado. Gu Vanhal está segurando meu braço. Sob a liderança do garçom, ele entrou no salão de banquetes. Eu olhei para a cena de luxo. Essa gala da alta sociedade também me deixou intrigado. Assim que entrei, alguém veio me elogiar. Talvez o barulho na entrada fosse muito alto. Todos ficaram levemente surpresos ao ver os dois juntos. Ishun. Eu fui olhar na direção do som. Amigo do protagonista estava vestido com um terno azul e branco. Kezen. Eu estendi a mão e coloquei no ombro dele. Naquele momento em que fiz isso, o olhar de Gu Vanhal se tornou confuso. Kezen falou em um tom mais baixo. Siga-me. Não corra por aí. Ele não percebeu de jeito nenhum que Gu Vanhal estava estranha. Eu sei. Eu coloquei a mão nos lábios. Nos romances, algo incomum certamente acontecerá no banquete. Kezen começou a rir. Eu virei a cabeça. Eu vou cuidar bem da Lingir. Vá se ocupar. Gu Vanhal beijou Lingir, virou-se e foi embora. Eu abracei a Lingir. Encontrei um lugar no canto. Pedi um copo de suco de laranja para a Lingir. Isso é um exagero, não? A vida de luxo e ostentação deixa as pessoas deslumbradas. Kezen disse. Quando você tinha 24 anos, você participou de muitas dessas festas. Eu estava prestes a dizer algo. Então, de lá veio uma série de sons. Eu olhei na direção. Era uma festa claramente mais formal. Mas a mulher não muito longe estava vestida como uma borboleta colorida, com uma aparência forçada. Ela olhou casualmente para cá. Ao me ver, parou por um segundo e voltou. Eu realmente não me importava. Mas ao olhar, encontrei os olhos curiosos de Kezen. Quem é aquela borboleta? Xiu Wei. Eu dei um ó despreocupado. Então, um calafrio. Quem? Kezen falou em um tom mais baixo. Foi por causa dela que você fez tanto barulho aos 24 anos. Aquela que queria se divorciar de Gu Vanhal. É difícil de explicar. Olhando para aquela mulher que estava prestes a ser cercada, sua expressão se tornou intrigante. Não parecia de jeito nenhum uma mulher de respeito. Estou realmente com fome. É claro que o Kezen também não gosta disso. Jing Jian sentiu um aroma doce. Eu olhei para baixo.
Linger me deu um pedaço do bolinho que estava segurando. Obrigado, querida. Eu peguei. Linger alimentou Kizen com outro bolinho. Kizen apertou o rostinho dela. Eu percebi uma pequena figura pelo canto do olho. Era a garotinha que acompanhou a Linger no escorregador naquele dia. Ela estava sendo segurada por um homem. Quando nos viu, o homem sorriu levemente e acenou com a cabeça. Eu sorri de volta para ele. Apenas o cumprimentei com um sorriso. Mal sabia que não tinha me virado ainda. Linger pulou do sofá sozinha. Ela segurou o bolinho e deu para Nono. Obrigada, irmã. Linger sorriu suavemente para ela. O homem estava agachado na frente dela, vestindo um terno preto. Tão fofo. Você está aqui sozinha, querida? Linger apontou para mim que estava vindo. Olá. O homem pareceu surpreso por um momento. Em seguida, sorriu. Você parece tão jovem. As crianças já estão tão grandes. Eu respondi com um sorriso. Você também. Tão jovem. Olá. Shen Ye. O homem disse com um sorriso. Olá. Xiao Yixin. Shen Ye levantou uma sobrancelha. Já ouvi falar de você. Eu disse meio brincando. Com certeza não deve ser um bom rumor. Shen Ye deu de ombros. Não tem problema. Afinal, há tantos rumores ruins sobre mim quanto sobre você. Os dois trocaram sorrisos. É fácil conversar com quem se tem afinidade. Linger foi levada por Nono para brincar lá fora. Shen Ye parecia um belo rapaz difícil de lidar. Depois de conversar bastante, percebi que ele era apenas um cara engraçado forçando a barra. Kizen. Uma voz masculina chegou até nós. Kizen se levantou. Shen Yao. Jian Shenwu disse. Minha irmã me pediu para te procurar. O avô está ali. O garoto bonito e ensolarado à minha frente. De maneira discreta, ele me lançou um olhar. Ao ouvir isso, a expressão de que mudou um pouco. Yishan, eu vou te apresentar para eles. Eu vou sair primeiro. Vou te procurar mais tarde. Eu aceno para ela. Ok. Uma mulher sentou-se perto de mim. Eu quase saltei instantaneamente. Lu Yuvei franziu a testa. Senhor Xiao. Desculpe. Sou um pouco sensível ao cheiro de perfume. Ao ouvir isso, Lu Yuvei ficou surpresa. Yuvei. Shen Ye abaixou os olhos. Eu percebi que a atmosfera entre essas duas pessoas era incomum. Procurei uma desculpa para sair. Procedimento. Eu vou ao banheiro. Espere um momento. Eu vou com você. Eu olhei para a expressão de Lu Yuvei. Os dois foram ao banheiro. Contornamos a saída do salão de festas. Aquela é sua irmã? Eu perguntei por curiosidade. Vocês não se parecem nem um pouco. Não é. Shen Ye tomou um gole da bebida que tinha na mão. O pai de Lu Yuvei é meu padrasto. Dito isso, ele sorriu para mim. Desculpe aí. Minha esposa não gosta muito que eu fique junto com outras mulheres. Não tem problema. Shen Ye se virou para me olhar. Eu ouvi elas dizendo. Você gosta da Lu Yuvei? Olhando assim, parece que não é muito confiável. Você já conheceu a Guvanhao? Shen Ye acenou com a cabeça, esperando minha próxima fala. Eu disse suavemente. Eu gosto desse tipo. Sempre gostei. Shen Ye riu. O olhar se fixou à distância. Não tem problema. Há vários anos, havia rumores de que eu gostava da Lu Yuvei. Eu fiquei surpreso. Que tipo de pote de água é Shi Yuvei? Lu Yuvei é algum tipo de história? Se aproximar dela é gostar dela. O sorriso no rosto de Shen Yi ficou forçado. Aí. Como ela veio parar aqui? Uma voz feminina veio de longe. Eu me virei. Aqueles olhos instantaneamente se arregalaram. A mulher era alta. Shen Yi ao meu lado já tinha se lançado em sua direção. Instantaneamente se tornou um marido delicado. Esposa. Você não disse que não voltaria? Si Yao segurou firmemente ele. Você está feliz? Shen Yi a abraçou apertado. Tão feliz. Ah, sim. Novamente se apresentaram. Junto com Si Yao, entraram Gu Vanhao e Su Xian. Gu Vanhao começou a olhar assim que entrou. O rosto dela estava um pouco distante. E Nu? Foi brincar. Si Yao entrelaçou seu braço. Papai e mamãe chegaram. Vamos entrar. Li Shen. Eu vou indo primeiro. Da próxima vez, lembre-se de me chamar. Tudo bem. Os dois começaram a se exibir amorosamente sem se importar com os outros. Até que suas vozes se tornaram inaudíveis. O rosto de Gu Vanhao não mostrava emoção. Onde está Lingir? Estava brincando lá atrás. Eu apontei para longe. Aqui acabou. Podemos ir agora. Vou buscar Lingir. Espere aqui por mim. Eu olhei o belo perfil de Gu Vanhao. Por que eu consigo sentir a emoção de Gu Vanhao? Xiao Li Shen. Eu esfreguei a testa. Foi um dia bastante ocupado. Qin Yao se aproxima dele com uma taça na mão. Eu forcei um sorriso falso. O que você quer fazer agora? Qin Yao levantou o queixo, sem muita confiança. Você me disse isso da última vez. Quer uma chance de se desculpar? Não. Eu recusei de forma bastante decisiva. Qin Yao ficou irritado comigo. Xiao Yixin. Eu fiquei sem palavras. Fale mais baixo.
Daqui a pouco, as pessoas vão achar que estou te intimidando. Qin Yao deu uma risada fria. Se não fosse pela tia que não me deixa falar palavrões, eu certamente te xingaria um pouco. Você sabe que a irmã Van Yao recentemente está muito próxima de um homem? Quem? Qin Yao me lançou um olhar sarcástico. Você mesmo não a valoriza. Sempre deve haver alguém novo para amá-la, certo? Portanto, depois de tudo, você ainda não teve sua chance. Meu olhar se tornou cheio de carinho. Tai Hao forçou-se a se acalmar. Em seguida, ele disse: Você não gosta da irmã Van Yao? O que você ainda está fazendo com ela? Estou disposto. Isso te diz respeito? Você tem controle sobre isso? Se você é bom, faça a Gu Van Yao me deixar. Assim que as palavras saíram, fiquei um pouco paralisado. Como consegui ter coragem de dizer isso? Quem sabe quais são suas intenções? Qin Yao segurava uma taça de champanhe. Eu gosto da irmã Van Yao, mas meu único concorrente é você. Falei devagar. Por quê? Qin Yao fechou os olhos. Não quero ser o amante, quero ser o principal. Xiao Yixin. Posso te dizer quem é a amante. Então, o que você quer? As coisas já chegaram a este ponto. Aqui eu tenho o que Qin Yao deseja. Peça desculpas a mim. Qin Yao me olhou com desdém. Pelo que você fez antes. Desculpe. Qin Yao ainda não tinha terminado de falar. Foi interrompido por mim. Qin Yao ficou em silêncio por alguns segundos. Olhei para ele com uma expressão calma. Posso falar agora? Qin Yao forçou a conter a raiva que estava prestes a explodir. Mas eu ainda estava tentando conter minhas emoções. Estendi um copo de champanhe que estava na minha mão. Foi direto ao ponto. Beba este copo de vinho. Podemos esquecer o que aconteceu antes. Olhei para ele, sem saber o que dizer. Vi a empolgação nos olhos de Qin ao quase transbordar. Estendi a mão, mas acabei empurrando de volta. Veja você mesmo aqui. Eu passei o dedo. As partículas na parede do copo grudaram no meu dedo. Quando você comprou o remédio, não pediu ao vendedor para te dar o efervescente? Qin Ao ergueu o copo perto do rosto. Não derreteu? Eu realmente mexi tudo. Parou o tempo. Gu Van Yao estava vindo nesta direção segurando Linger. Vamos. Mas, meu olhar de repente se tornou hesitante. O jovem senhor Qin ainda queria que eu bebesse mais um copo com ele. Gu Van Yao realmente olhou para Qin Ao. O copo em sua mão ainda não estava misturado. Qin Ao tentou cobrir seu erro. Levantou o copo de água para trás. Você não quer beber? Se não quer beber, tudo bem. Gu Van Yao falou em um tom baixo. Tire isso. Qin Ao estava um pouco assustado. O olhar da mulher sobre ele era como uma faca. Pressão esmagadora. Ele tirou um copo de vinho. Bebi. Qin Ao me lançou um olhar de desprezo. Bebi com os olhos fechados. Beba tudo até o final. Aqueles cristais que não se dissolveram escorregaram de volta para o fundo do copo. Gu Van Yao então usou suas longas pernas. Caminhou em direção à saída do salão de festas. Eu lhe lancei um olhar de simpatia. Fiz um som de desaprovação. Esperei até que as pessoas não pudessem mais ser vistas. Foi então que Qin Ao cuspiu o vinho que tinha misturado na boca. A Shen morreu. Morto de tédio. Dizia isso enquanto rapidamente enxaguava a boca com o copo sem mistura. Esperei até que a intensidade diminuísse. Ele então pegou o celular que não parava de tocar. Ao ver quem estava ligando, ele prendeu os lábios e atendeu. Sou eu. Desculpe. O vinho não foi entregue. Só se pode ouvir o sinal de ocupado. Qin Ao pressionou os lábios e olhou para a tela que escurecia. Ele deu uma palpada no bolso. Dentro, havia claramente um pacote. Um pó novo que ainda não foi aberto. Ele soltou um suspiro profundo. Ele se dirigiu para o banheiro. Com o som da descarga do vaso sanitário, o pó medicinal também desapareceu. A festa terminou. Nós dirigimos de volta para casa. Lindier começou a cochilar no carro. Ela estava fazendo sons de boca no sonho. Cheguei em casa. Eu peguei Lindier, que estava profundamente dormindo, e a levei para o quarto. Falei em voz baixa. Coloco ela direto na cama? Ela se aproximou um pouco. Um cheiro fresco veio em minha direção. Minhas orelhas ficaram vermelhas. Ela disse: Não pode. Lindier tem obsessão por limpeza. Ela acorda no meio da noite. Os dois estavam atuando um pouco próximos. A respiração que saía ao falar era um pouco irritante no ouvido. Eu a carreguei até o banheiro. Enquanto falava, Gu Van Yao deu um leve tapinha no rosto de Lindier. Gentil e paciente. Lindier, boa menina. Fiquei um pouco preocupado. Depois que a banheira ficou cheia de água. Juntos, os dois tiraram o vestido de princesa de Lindier, escorregadia como uma pequena sereia. Lindier acordou lentamente de seu sonho. Esfregou os olhos. Dois grandes olhos sonolentos. Vamos tomar banho e depois dormir, tudo bem? Havia uma suavidade na minha voz que eu mesmo mal percebia. Lindier acenou com a cabeça, obedientemente. Logo terminou de se lavar. Coloquei Lindier na cama. Ao ir embora, Lindier me segurou. Eu inclinei a cabeça. O que aconteceu?
Um beijo suave pousou na minha bochecha. Fiquei surpreso por um momento. Meu coração derreteu instantaneamente. Boa noite, querida. Linger sorriu com a boca aberta. Olhou para Guvanhal. Ela se inclinou para mais perto. Linger deu um beijo em seu rosto. Depois do beijo, Linger, satisfeita, se encostou no travesseiro e fechou os olhos. Até a porta do quarto da Linger. Eu ainda estava meio atordoado. No dia seguinte, eu estava deitado na pequena cama. Soltei um suspiro de satisfação. Não é que não seja verdade. Eu, com 124 anos, sou realmente um apreciador da vida. Ontem à noite, acabei de conhecer Shenji. Hoje fui puxado para fazer uma massagem. Empurrando pela descrição do Kizen. Aquele atriz no set é muito cheia de si e sempre modifica o roteiro. Ele quer supervisionar pessoalmente, para evitar que o roteiro se transforme completamente. Shenyi virou a cabeça para mim. Qual estrela que o Kizen disse ser cheia de si? Parece que ela é uma nova sensação. Shenyi franziu a testa. Este meio é assim mesmo. Quando alguém se torna famoso, é fácil se perder na vaidade. Eu concordei, acenando com a cabeça. Kizen me contou muitas histórias de quedas. Claramente, quando começaram, pareciam educados e respeitosos. Uma vez que fica famoso, esquece até suas origens. Recentemente estive no grupo de filmagem do Kizen. Vi pessoalmente aquela pequena estrela que estava em ascensão desprezar novatos. Ao chegar ao topo, quase esqueceu quão difícil foi chegar até aqui. Shenhe fechou os olhos confortavelmente. Na próxima vez, traga o Kizen. Vamos acampar. Acampamento. Shenhe assentiu e disse. Leve a Nunu e a Linger junto. Certo. Eu me virei. Certo. Você é muito próximo da Lu Yuvei? Ao ouvir isso, o olhar de Shenhe mudou. Eu disse sem palavras. Será que ela está com algum problema mental? O que foi? Shenhe riu de mim. É um pouco mesquinho. Claramente, ela me rejeitou com tanta frieza antes. Depois de ignorá-la na festa, ela ficou grudando novamente. Ou então enviava algumas mensagens provocativas. Fiquei tão irritado que a bloqueei. Li Shen, não fique tão próximo dela. O rosto de Shen Yi ficou um pouco sério. O que houve? Eu me virei para olhar para ele. Shen Yi ainda não conseguiu responder. O celular que estava ao lado começou a tocar. O massagista me trouxe. Eu chamei. A expressão dela mudou. Espere, eu vou já. Desliguei o telefone. Eu parei. Comecei a colocar as roupas. Desculpe, Shen Yi. Hoje talvez eu não consiga cumprir. Eu preciso ir ao jardim de infância. O que aconteceu? Shen Yi viu que eu estava sério. Linger brigou com alguém. Eu tenho que ir lá. Deixe eu te levar lá. Não precisa. Marcamos outro dia. Eu não tenho tempo para falar mais. Peguei meu casaco e fui embora apressado. Aqui é bem perto. Embora eu não tenha passado muito tempo com Linger, eu sei muito bem. O temperamento de Linger é muito parecido com o de Guvanhal. Ela definitivamente não agressiva. Depois que saí, peguei uma scooter elétrica e fui direto para o jardim de infância. Felizmente, aqui não é longe. Cheguei rapidamente. Parei na porta do prédio familiar. Talvez estivesse um pouco apressado. O carro não parou direito. Eu fui ajudar. Acabei batendo na traseira de um carro de luxo que estava estacionado. Eu soltei um gemido. Mas também não tinha tempo para me preocupar. Naquele momento, uma mulher elegantemente vestida desceu do carro. Seu olhar era hostil. Mia me olhou com desprezo. Eu saí vestindo roupas casuais, com a jaqueta pendurada na mão, usando uma camiseta branca. Parecia jovem e radiante. Desculpe. Eu só pedi desculpas e fui rapidamente em direção ao interior. A senhora rica franziu a testa. Sob a orientação do segurança, cheguei ao escritório da professora da Linger. Bati a porta. Em breve, a porta se abriu por dentro. Olá. Como devo chamá-la? Quem falava era a professora da Linger. Já te vi na última vez. Eu sou o pai da Linger. Sobrenome Xiao. Eu a ignorei e olhei ao redor da sala. Linger estava em um canto, quieta e de costas para a parede. Com uma mão, segurava ansiosamente um pequeno boneco de porquinho. Havia um menino pequeno do outro lado. Havia um adulto acompanhando enquanto brincava com carrinhos de brinquedo. A voz é muito alta. Ainda é possível ouvir a risada dele. Há uma certa distância entre as duas crianças. Também parece ser dois mundos. Senhor Xiao, a situação é a seguinte. Desculpe. Posso dar uma olhada na Linger primeiro? A professora rapidamente se afastou. Claro que pode. Primeiro, acalme-se. Vamos conversar quando os pais do Au chegarem. Tudo bem. Obrigado pelo seu esforço. Só então eu fui em direção ao canto. Linger. Eu a chamei suavemente. Linger estremeceu instintivamente. Eu me agachei atrás dela. Papai, dá uma olhada. Onde você se machucou? Não está ferida? Só então Linger se virou. Ela olhou para mim com cuidado. A testa da Linger bateu em algo. Ficou com um hematoma.
Dói? Eu a olhei com pesar. Quase instantaneamente. Os grandes olhos da Linger estavam cheios de lágrimas. Ela olhou para mim com uma expressão triste. Eu não sei como descrever esse sentimento. Só de ver na entrada uma criança acompanhada, outra sozinha parada no canto. Isso é suficiente para me partir o coração. Aqui, ninguém não julga os outros à primeira vista. Normalmente, é a assistente que atende mais. Quando Linger me viu, ficou primeiro assustada. Ao ouvir palavras de carinho, parece que, após muito vagar, avista um tronco à deriva. Até meu coração se acalmou. Eu a abracei suavemente. Não tenha medo. O papai está aqui. Papai está apoiando você. Afan aconteceu em quase um instante. Linger chorou alto nos meus braços. Eu estava quase sem conseguir falar. Pela primeira vez, me xinguei em silêncio. A porta do escritório foi empurrada mais uma vez. Senhora Wang. A senhora Wang empurrou a professora à sua frente. Caminhou até seu filho. Fez uma inspeção cuidadosa. Meu querido filho, você se machucou? A criança ergueu o peito com orgulho. Eu acabei de me ferir. Eu venci. A senhora Wang soltou um suspiro de alívio. Em seguida, ela se levantou com um olhar de reprovação e direcionou seu olhar para a professora ao lado. Professora Yu, o tempo de todos é valioso. No futuro, não vamos fazer tempestade em copo d'água por essas coisas. A professora ainda não tinha falado. Eu não consegui me conter. A senhora Wang, certo? A falta de educação do filho dela é uma questão que a escola deve resolver? A senhora Wang deu uma olhada impaciente. Educação. Sua educação é ser um gigolô quando jovem? Linger está aqui. Eu não quero ser muito duro nas palavras. Apenas por eu ser jovem e bonito. O rosto da senhora Wang mudou drasticamente. Espere um pouco. Senhor Xiao. Senhora Wang. A professora interrompeu a conversa entre os dois a tempo. É assim. Duas crianças tiveram uma discussão acalorada por causa de um brinquedo esta tarde. Assim que as palavras saíram, Linger apareceu com a cabeça de dentro dos braços. Os olhos estavam vermelhos. Uma bolinha do tamanho de um grão de feijão escorregou. Ela levantou o brinquedo que sempre carrega para me mostrar. Onde Linger for, o porquinho de brinquedo na mão foi para lá. Quando não era conveniente segurá-lo, ela o colocava embaixo do pescoço. O porquinho rosa e branco já estava desbotado de tanto ser lavado. As costuras em cima estavam um pouco tortas. No dorso do porquinho, a costura estava desfeita. De dentro, estava saindo algodão branco. Fiquei tão irritado que ri. Isso é o que acontece quando duas crianças brigam por um brinquedo. A professora ficou em uma situação difícil por um momento. Ninguém queria ofender os dois lados. A senhora Wang fez um leve som. Eu pensei que era algo realmente bom. Um traste que não vale a pena. Não importa o que seja. Isso pertence à nossa Linger. Chamar de roubo é quando não se tem permissão. O filho de vocês é um ladrão. Eu não sou ladrão. A criança parou abruptamente o carrinho que segurava. Só vou ver o que está acontecendo. Aquele pequeno mudo não dá. Eu vou pegar. Ela mesmo se equilibrou e caiu. A senhora Wang acariciou a cabeça do seu filho. Olhou para eles com desdém. Ainda é um mudo. É filho e mudo ao mesmo tempo. Senhor Xiao, é preciso agir enquanto o ferro está quente. Vou te dar um conselho. Antes de ser desprezado, use alguns métodos para ter uma criança normal. É melhor do que agora, montando uma bicicleta velha, exposto ao vento e à chuva. Eu me contive. Tente suavizar sua voz. Linger, seja boazinha. Feche os olhos. Entenda a si mesmo e fique no canto com os ouvidos tapados. Papai não chamou você, não pode se virar, tudo bem? Embora Linger não soubesse o que fazer, ela ainda assim se levantou do meu colo, caminhou até o canto e tapou os ouvidos. Meu olhar se tornou frio. Levante-se. Vá até a senhora Wang. Eu levantei a mão e dei um tapa. A senhora Wang, que sempre foi elogiada, não esperava por isso. Recebeu esse tapa de forma brusca. Eu usei toda a força. A senhora Wang cobriu o rosto, com os olhos cheios de raiva. Você ousa me bater? E se eu te bater? E daí? Um menino que estava brincando com um carrinho de brinquedo parecia estar assustado. Ele largou o brinquedo e se escondeu atrás da professora que sempre o acompanhava. A professora viu que a situação não estava boa. Apressou-se em afastar as duas pessoas. Senhor Xiao, o motorista do lado de fora entrou pela porta. Me empurrou e ficou na frente da senhora Wang. A senhora Wang sorriu de forma amarga. Seu sobrenome é Xiao, não é? Eu não sei qual é o seu chefe, que te faz ter tanta confiança. Mas lembre-se desta bofetada. Um garoto ingênuo que não sabe o quanto é pequeno no mundo. Eu fui empurrado e perdi o equilíbrio. Respondi em tom de zombaria. Você sempre diz que não é alguém de destaque. Na verdade, você exala ares de novo rico. As crianças também estão distorcidas. Não é que eu não saiba a gravidade da situação. É você. Sapo no fundo do poço. Quem está chamando alguém de novo rico? É difícil de entender?
dizendo que você é uma mulher de rua. Eu curvei os lábios. A senhora Wang aguentou um pouco, apontando para o motorista. Vai e segure aquele garoto para mim. Neste momento, a professora também viu que a situação era séria. Ela se aproximou e tentou intervir. Senhora Wang, o escritório tem um sistema de gravação e monitoramento muito bom. Se você agredir o Sr. Xu aqui, ele tem o direito de responsabilizá-la. As duas crianças só estão tendo uma pequena discussão. Se isso crescer, vai ficar feio. Você concorda?